que conecta histórias, ideias e muita opinião bem-humorada. Microfone aberto, café na mão e ouvidos atentos. Tá no ar o podcast Hora Veja. Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja Podcast. Conversas, ideias e histórias. Fala galera, Danilo aqui na área, começando mais um Hora Veja, esse podcast aí que está trazendo debates políticos, nacionais. Vamos falar de tudo aqui, né? Vamos falar um pouquinho de tecnologia, desenvolvimento. E hoje eu estou aqui com dois convidados aqui nessa mesa, né, para participar dessa rodada de debate. Eu estou com o meu amigo aqui, Antônio Torrão. Boa noite a todos. Torrão, se apresenta para a galera aí. Pessoal, boa noite. Boa noite especial. Aqui, Torrão. Boa noite. Vou ajudar o Torrão aqui, você. Exatamente. Boa noite especial aí para o povo gonçalense. Dizer, Danilo, que hoje moro em Maricá, mas me orgulho muito de ser gonçalense. Torço 24 horas por dia para a minha cidade crescer, não só politicamente, economicamente, desenvolver projetos de inovação que venham trazer mais renda, mais emprego, movimentar a economia. Eu moro em Maricá, mas continuo gonçalense de natureza, né? Se apresenta para a galera aí, Torrão. Vamos lá. Eu sou Antônio Torrão, tenho 4 filhas, tenho 58 anos, nasci aqui em São Gonçalo, no Paraíso. Minha formação é em marketing de estratégia, minha MBA é gestão pública e trabalho em gestão pública há 8 anos. Né? A última passagem minha foi por Maricá, na incubadora de ciência, tecnologia e inovação, onde eu vim começar a desenvolver projetos de inovação para trazer qualidade de vida, melhoria de vida para as pessoas no Brasil inteiro. Né? Então é isso. Estou aqui para conversar sobre política, para conversar sobre direita e esquerda. Fala também um pouquinho que você é um cara que entende de política da cidade, né, Paulo? Não, a gente entende um pouco, né, Danilo? Eu comecei com um ótimo professor aqui em São Gonçalo, né? Entrei na política em 2012 diretamente, né? Eu era funcionário trabalhei na Yunis, da Tamec, 34 anos. Fui entrar na política efetivamente em 2014 e comecei em São Gonçalo, né, Danilo? Comecei com ótimos professores que hoje são pessoas públicas, deputado muito conhecido, muito famoso, muito bom por sinal. Então são pessoas que eu conheci e que me deu essa, como é que se diz? Me deu essa bagagem para hoje poder circular durante a política e poder falar do que eu penso. Eu posso falar para você que você veio da mesma escola que a minha, eu aprendi muito nessa escola. Obrigadão aí por tudo. Deputado federal Tineu Curtis. Grande mestre. Grande mestre. E estou aqui também com outro convidado, Diogo. Diogo, como é que se pronuncia? Diogo Souels? Diogo Souel. Pessoal. Fala mais pertinho no microfone aqui. O Diogo Souel, na verdade, é de Thomas Sowell. Thomas Sowell, ele acredita que todos os programas sociais têm tudo para falhar. Na verdade, tudo aquilo que é de graça tem tudo para tornar seres humanos mais fracassados. Seres humanos. Fala mais pertinho no microfone, Entende? Diogo. Se apresenta pra galera. Meu nome é Diogo, sou de São Gonçalo, pessoal. Dou aula de mecatrônica. Hoje eu estudo política pelo Renova. Estou aqui para trazer elementos políticos. Eu sou um cara com uma reflexão de repente diferente. Trago pontos sobre política de uma forma diferente, de ângulos diferentes, que muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Eu trago pontos relacionados às leis, lei jurídica, Constituição. Eu sou um cara bem articulado. E é isso, pessoal. Você é apaixonado por essa cidade, que deu para entender. Sou louco por São Gonçalo, adoro São Gonçalo, pessoal. Muito, 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 muito. É isso aí. Então, para começar nosso programa aqui, né, nosso debate, né, essa rodada de debate, vamos falar um pouquinho aí Vamos começar pelo âmbito nacional. Vamos falar sobre o nacional. O que vocês têm achado desse atual governo, do governo Lula, né? O que vocês têm achado desse governo? O que vocês têm achado da questão da COP30? Eu vi ontem que o primeiro-ministro da Alemanha fez uma fala tão infeliz, né, falando um pouco sobre a questão ali reclamando da questão ali de Belém, né? E parece que ele e a imprensa lá alemã ficaram felizes quando tiveram que ir embora do Brasil.
Eu acho que quando você convida alguém para tua casa e a pessoa sai da tua casa falando mal, é algo muito, como eu posso dizer a palavra, muito falta de educação, né? Desagradável. Desagradável. Boa, Diogo. Desculpa que as palavras estão fugindo um pouco da minha mente aqui. Isso é normal. Isso é normal. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa fala infeliz aí do primeiro-ministro alemão, né? O Olaf, né? O que vocês acharam disso? Cara, Danilo, eu estou acompanhando essa semana, né, a COP30, e especificamente ontem eu estava olhando uma fala sobre isso. Cara, é muito triste, né, cara? Eu nunca ouvi, nos meus 58 anos de idade, cara, eu nunca vi falar que o presidente do Brasil visitou algum país e fez essa vergonha que o pessoal da Alemanha fez. Então, assim, isso é chato. É como se você convida uma pessoa para o aniversário da sua filha na sua casa e a pessoa sai de lá falando mal de você, da sua família, da sua filha. Então, assim, é muito triste, muito chato. Isso não é ruim para o Brasil, né? Não, principalmente para os alemães. Isso fica muito feio, né? Então, eu acho que nós temos que ver isso com veemência, cara. Temos que, sabe, não aceitar esse tipo de comportamento, até porque as pessoas têm que respeitar o Brasil, né, Danilo? As pessoas têm que respeitar. Você vê que o governo federal se mobilizou para fazer um evento dessa magnitude gigantesca, que está repercutindo o mundo inteiro, para uma delegação simplesmente fazer o que eles fizeram. Então, para mim, assim, é lamentável. Eu acho que chover no molhado, ficar falando e debatendo os motivos alegados, né? Falar mal da cidade. Pô, Danilo, na Alemanha também deve ter cidade que não tem, que são diferentes uma das outras, e não é por isso que você vai denegrir a imagem das pessoas, né? O Patrick até estava trocando um bate-papo aqui antes, né? Antes do Diogo aqui, o Patrick até falou uma questão aí interessante, né? Reclamaram muito do calor. Realmente, Belém é uma cidade que faz muito calor, todo mundo sabe disso, né? E realmente tem tudo a ver com a COP30, né? Aquecimento global. Exatamente. E aí é bom pra galera saber qual é a realidade que está acontecendo aí com o aquecimento global aí. Realmente o Brasil, o primeiro-ministro alemão, tá um pouquinho mais calor aqui, né? E é isso aí. Danilo, Graças, infelizmente, ao aquecimento global. Então acho que a conscientização aí, que eu acho que a COP30 ela foi criada para isso, né? Para conscientizar sobre a questão do clima, para entender um pouquinho que essa é a realidade do aquecimento global. E eu vou passar a palavra para o Diogo. O que o Diogo achou disso? Eu acho, na verdade, eu posso ser sincero de verdade, eu acho que o aquecimento global é uma pura bobagem no Brasil, porque isso não vai gerar um impacto gigantesco, entendeu? Eu acho que podemos focar mais nos problemas locais do que no aquecimento global. Eu acho que são pautas para daqui a alguns anos, não para agora. Eu acho que no Brasil temos problemas maiores, problemas bem maiores para a população focar do que o aquecimento global. Então Você acha que o aquecimento global é besteira? Não é besteira, mas ela não tem o impacto dessa forma que a mídia passa para a população. Entende? Diogo, o impacto polares estão derretendo e mas, isso está causando... Mas isso não vai ser agora, Danilo. Isso ainda vai demorar anos para acontecer esse impacto. Mas aí se espera acontecer para poder cuidar do clima. Não espera acontecer. Só que eu acho que temos problemas maiores. Um exemplo, como na rua onde eu moro, entende? Tem problemas que vocês vão se assustar aqui. Você entende? Eu acho que tem problemas maiores para a população. A gente vai entrar no pauta município aqui, que eu quero saber dos problemas reais. Eu sou uma pessoa que eu foco muito em políticas municipais, pessoal. Eu acho que temos problemas maiores no nosso município de São Gonçalo do que os problemas globais do Danilo, eu às vezes fico pensando o seguinte, cara. Será que os alemães estudaram a pauta? O que eles vieram falar aqui na COP30? Qual era o motivo deles estarem aqui? O motivo desse evento? Quando você fala da região de Belém que é quente, é exatamente o que você falou, tem tudo a ver com o aquecimento global. Hoje nós temos frio, que nunca tivemos nos últimos 20 anos, vamos botar 20 anos. O frio tornado, acabou de ter Exato, o frio está cada vez, as temperaturas baixas estão cada vez maiores, as temperaturas altas estão cada vez mais altas. Então, assim, será que o local não foi escolhido de propósito?
Ali que você tem um impacto de realmente o que está acontecendo. Então, assim, é chato, é triste ver uma delegação chegar no Brasil e tratar o assunto de qual ele veio aqui com irrelevância. Então, assim, foi deselegante demais. Eu acho que quando a pessoa sai para um evento desse, né, onde o mundo está voltado para esse evento, seja uma prioridade mundial ou não, ele tinha que fazer pelo menos o dever de casa, né? Então, tinha que trazer pautas novas, vir aqui discutir realmente o aquecimento global, trazer soluções. Não sair daqui sem acrescentar em nada e só dizendo que é muito quente. Pô, vamos mudar para a bola nacional para a gente Nesse ponto eu concordo com você. A bola fora. Vamos continuar no tema nacional, mas vamos abordar outro tema. PEC antifacção foi aprovada aí, né? E eu vi que muitos deputados de esquerda votaram contra. Eu queria entender o motivo desse voto contra, se era algo que seria bom para a nossa segurança pública. Eu queria entender, eu não entendi ainda, desculpa ser leigo, o motivo, qual é o motivo deles votarem contra essa pauta. Danilo. Eu vi que deputados aqui do Rio de Janeiro, vários deputados do Rio de Janeiro, inclusive o Dimas, a galera toda aí do... Eu não falei Dimas, gente, mas a galera toda do Rio de Janeiro da esquerda aí votou contra. Independente porque eu tô lembrando o nome aqui agora, aqui. E eu queria entender o motivo, entendeu? Eu não consegui entender. Às vezes tem um motivo que a gente não sabe, né? Danilo, eu vou generalizar. Eu acho que o que menos pesa nessa decisão no Congresso e na Câmara de Deputados é qual é o efeito da PEC. É o que menos pesa. Hoje, estamos aqui na pauta discutindo uma PEC que veio da direita e a esquerda rejeitou. Né? Que a direita colocou a pauta e a esquerda rejeitou. Mas se você for voltar um pouquinho para trás, em outras pautas que a esquerda colocou, a direita também não pensou que seria bom para a população. Então, Danilo, o que eu penso dessa votação dos deputados de esquerda e não aprovação da PEC é uma questão política. Não é uma questão em pensar o que é melhor para a população, o que é melhor para o país. Eu acho que são acordos políticos que eu acho, aí é particular isso. Eles pensam em si próprio do que na população. Pensa população. No partido e não pensa na população. Então, é uma das coisas que eu sempre discuto em política quando eu tenho a oportunidade, Danilo, é que as pessoas, independente de lado, se é direita ou se é esquerda, tinha que pensar primeiro em quem colocou ele lá no mandato. Então, eu acho que a esquerda rejeitar e votar contra essa pauta, eu acho que é uma posição política somente. Como aconteceram outras pautas que a esquerda colocou e a direita votou contra várias. A gente pode citar várias aqui. Então, eu acho isso, Danilo. Eu acho que o negócio é generalizado, não é pensado individualmente o que é bom, o que é ruim para a população, mas sim quem tem mais força política. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois. Vocês acham, então, que essa polarização que entrou no país em 2018, ela somente prejudicou a população brasileira? Danilo, eu continuo batendo na tecla de que a política deveria mudar, né, Danilo? Porque assim, tudo muda no país. Ser mais flexível. Tudo muda no país. Mas a política continua a mesma coisa. Você não vota o que é bom para a população, você vota o que é bom para o seu partido ou para prejudicar o outro partido. Eu acho que é essa ideia que tinha que mudar. Eu vou falar aqui, vou dar um adendo aqui em cima da tua fala. Vamos lembrar também que na questão da isenção do imposto de renda, né? Exatamente. A direita também ela foi muito contra essa pauta ali, Exatamente. que é uma pauta que beneficiava o povo. Exatamente. Entendeu, Diogo? Dá tua posição aí sobre o assunto que você está bem antenado. Tô travado porque eu não tô tão acostumado e tão adaptado, pessoal. Mas é o meu começo. Fala mais pertinho. Eu sou um novato na política, tô começando tem pouco tempo, então devagarinho eu vou começando a pegar a manha, a prática, pessoal. Eu sou bem articulado, mas ainda dou uma... Mas você acha, Diogo, que essa polarização que existe hoje no país, ela só está prejudicando em si a população, dividindo famílias, além de dividir famílias, amizades, enfraquece o povo, né? E isso quer dizer, as pautas que são votadas lá é sempre interesse de lado, nunca interesse do povo. Sim, você pega ali até pela própria Constituição. O que diz o artigo 1º, parágrafo único? Todo poder emana do povo, representado por um político eleito.
Quando o povo se divide, automaticamente ele perde a força para entrar em base do artigo 1º, parágrafo único. O povo, pessoal, ele só teria poder, mais força, na verdade, para mudar algo de interesse próprio, se o povo se unisse mais. Só que, infelizmente, essa polarização está atrapalhando a evolução do Brasil, a evolução do Estado, a evolução de várias ruas, a evolução de vários municípios. E, infelizmente, isso estraga, Danilo. E vocês acham que essa questão aí da polarização nessa eleição agora de 2026, ela não pode enfraquecer, assim? A polarização está enfraquecendo? Danilo, eu acho que sim. Mas eu, assim, cara, eu continuo achando que a mudança tem que vir dos políticos, né? Eu vou te dar um exemplo para pegar o gancho da minha fala anterior. Mas como viria dos políticos se os políticos são serviçais da população? A mudança, para mim, tem que vir deles. Vou dar um exemplo. Os maiores políticos, rapidinho, os maiores políticos que existem hoje aqui no Brasil, vou citar nomes aqui do Rio de Janeiro, tá? Que é o Tineu, o Quaquá, o próprio Eduardo Paes, Rodrigo Neves. Apesar do Altineu, ele tem uma fala, ele está no PL, por ser presidente do PL, ele joga um pouco para a direita. O Altineu, ele sabe lidar nessa questão ali, fazer política, vamos falar a verdade, sabe fazer política. É porque ele já teve também dos dois lados. Ele teve dos dois lados, ele sabe como é que funciona. O Quaquá, o cara é ideológico. Você vê o Quaquá, ele é muito julgado pelo próprio PT, por ele estar saindo um pouco do lado ideológico. Ele sai um pouco da linha ideológica. Ele é muito criticado. Criticaram o Quaquá que tirou foto com o Pazuello. Eu acho que é o como seguinte, o Douglas também sai da linha. Se você para analisar, ele está muito aberto. Eu acho que essa questão de sair da linha que você está falando é mais uma questão que a gente aprende muito no beabá da política. A política se constrói pontes, não muros. E essa galera, como você vê, uma galera mais da ala radical, tanto da direita e da esquerda, ele só constrói muros. Eu vou dar um exemplo para você que eu acho em âmbito nacional, tá? Você vê Guilherme Boulos lá atrás, nas últimas eleições, Guilherme Boulos era um radical de esquerda. O Boulos mudou totalmente a cabeça dele. Sim, sim. Ele mudou. O Boulos está cada vez mais indo na linha do próprio Lula. Sim. O Lula em si também é muito criticado. Ele não é tão criticado na esquerda porque ele é um cara que hoje, vamos falar a verdade, ele é o líder, né? Sim. Da esquerda. Mas o Lula, se você parar para analisar, o Lula não é esquerda, ele é centro. As políticas dele é centro, ele conversa, tem a discussão. Então, o Quaquá tem muito do Lula, cara. Eu acho que a política em si essa questão da polarização, entrou muita gente novata na política que começou a criar um radicalismo, e tudo para mim que é radical, gente, eu condeno. Certo? Tanto da esquerda como direita. O radicalismo eu sempre falo para todo mundo, eu falo nos grupos aí políticos, o radicalismo para mim é burro. Torna a pessoa burra, entendeu? Eu acho que hoje em dia a pessoa não consegue ter uma análise macro devido a ela só olhar para um lado e não conseguir olhar para o outro lado. Pô, a direita tem essa papo, mas a esquerda pode ser que a esquerda também nesse lado tem um lado bom. Os caras não conseguem enxergar isso. Parece que o cara só enxerga um lado, parece que o cara só olha para a esquerda, assim, o tempo todo, ou o cara só olha para a direita, ele não consegue olhar, parece que está com freio de burro. É aquele gancho que eu queria colocar anterior. Nós abordamos aqui a PEC da segurança pública, né? Quem foi que o PT votou contra. Mas eu não vi, vamos falar aqui de direita e esquerda um pouco para entrar na pauta, eu não vi a direita vir a público falar o porquê que ela votou contra a isenção do imposto de renda. Sim. Eu não vi. Com a mesma... A esquerda veio. O Haddad ele deu uma entrevista, ele explicou que então, assim, focaria a Polícia Federal e a Receita. Mas então, eu não entendi ainda qual foi a... Mas nós estamos dando um exemplo aí, Danilo, do que eu falei anteriormente. Quem está preocupado com o povo? Ou está preocupado só com o seu partido, com a posição do seu partido? Você não pode criticar uma PEC de segurança pública que foi reprovada e você reprovar uma PEC de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Não pode. Para mim não existe isso. O prejudicado é o povo. É isso que eu acho que a política tem que mudar, Danilo. Você disputa uma política, tem que ser adversários na eleição. Você perdeu a eleição, você tem que tentar fazer alguma coisa para o povo melhorar de vida. Por mais que você tenha perdido a eleição. Porque quem perde, você não pode, Danilo, perder 4 anos da sua vida criticando as pessoas, quem ganhou a eleição, e você não apresentar nenhuma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo para você aqui, Danilo, do que eu penso de política, porque eu me considero um cara de esquerda,
mas eu acho muito plausível muitas pautas da direita também. Então, para mim, o Bolsonaro não representa toda a direita, como o Lula não representa toda a esquerda. Ok. Exatamente. Então, assim, você falou de pessoas aí que são pessoas inteligentes. Eu vi o pronunciamento do Altineu Cortes em relação à PEC da segurança pública, mas eu não vi o posicionamento do nosso deputado, ilustre deputado e que merece todo o nosso respeito. Você sabe da admiração que eu tenho por Altineu Cortes. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade na política, aprendi muito com ele. Mas eu não vi ele vir falar do PEC do imposto de renda, de R$5 mil. Mas eu vou falar que eu entendo Altineu. Eu vou falar porque eu entendo. O Altineu hoje ele é presidente de um partido. E aí, quando você tem um partido que está muito polarizado, ele tem que se policiar na fala dele. Mas quem que sofre a consequência? O povo. Mas o presidente de um partido, mas em si Danilo. que eu conheço o Altineu assim, ele prefere ficar mais ele flexível. na mídia ele fala algo tipo assim, mas tipo assim, nas atitudes deles é diferente. Sacou? Não, eu Eu tenho também. isso muito dele ali, eu vejo muito isso dele. Até porque é um dos políticos mais inteligentes que eu já conheci. Eu tive a oportunidade, Danilo, em 2018, início de 2018, estar em Brasília e acompanhar uma semana do trabalho de Altineu. E eu fiquei encantado com ele exercendo o mandato dele como deputado. Eu, assim, para mim é uma referência. Mas o que eu falo é que a política ela tem que deixar um pouco de ser pensada partidária E focar e mais. focar um pouco na população. Você pode ser de direita, Sim. você pode ser de esquerda, você pode ter um governo. Vamos comparar aqui. Vamos comparar. Você tem Maricá, que tem um governo de esquerda. E você tem São Gonçalo, que tem um governo de direita. Não estamos aqui comparando. Vou falar uma coisa pra você. E por quê? Hoje Tem que focar mais no povo. não, deixa eu falar Porque uma coisa quem aqui. mantém o salário dos políticos é quem? É o povo. Pô, Mas olha só, Quem é o patrão do o político? que eu penso? É o povo. O que eu penso dessas duas cidades? Você citou duas cidades, Maricá e São Gonçalo. Maricá, Quaquá, cara. Por mais que Quaquá tenha aquela ideologia social dele que é de esquerda, tudo isso, o Quaquá, ele não te olha atravessado, ele não deixa de sentar numa mesa com você porque você é de direita. O Quaquá faz política. exatamente. A mesma coisa eu falo de São Gonçalo. Capitão Nelson, eu não vejo Capitão Nelson levantar a bandeira de direita. Ele tem a postura dele, porque as posturas dele que as pessoas visam que é de direita, se é extrema, o cara veio militar, polícia, entendeu? Mas eu vejo mais a questão do Capitão Nelson como gestor do que como político de questão política ideológica. Entendeu? E a mesma coisa eu vejo de Quaquá. Engraçado, eu vejo Quaquá mais gestor do que ideológico. Danilo, tem um problema que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente fala em políticas públicas, né, e a gente cita São Gonçalo e Maricá, é lógico, é evidente que as pessoas colocam o desenvolvimento de Maricá em cima do royalties, sem problema nenhum. Sim. Mas as pessoas têm que entender também, ver o outro lado, que Quaquá começou a fazer políticas públicas em Maricá. Maricá não tinha royalties, Nem luz. nem luz. Exatamente. Ele vem. Então, assim, nós estamos falando aqui de dois ícones da política aqui da região, Sim. Altineu e Quaquá. Sim. E assim, eu nunca vi um brigando com o outro. Então, porque eles entenderam que o problema, a briga, na verdade, atrapalha. não, eles brigam pelos seus ideais políticos, né, pelos seus segmentos Mas um depende partidários. do outro na política. Um depende Tem do que outro. ligar a ponte um pro outro. E Tá como eu certo? acho, Porque Danilo, Maricá e São Gonçalo trabalham, né? e como eu acho esse afastamento de Niterói, de Maricá e de São Gonçalo prejudicial. Eu acho que o município, Danilo, depende de outro. Nós vimos isso na Covid. Mas o Niterói e São Gonçalo estão muito próximos na questão dos royalties, tá? Porque, na verdade, Maricá está apoiando a questão do royalties seria São Gonçalo nos royalties. Sim. O único município que foi contra São Gonçalo nisso é a questão que está dando problema é Niterói. Não. Eu não entendo como Niterói esteja contra São Gonçalo. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Niterói, com o seu prefeito, Rodrigo Neves, ele se apoia na lei. Na lei, isso, tá certo. Ele não Que está São contra, ele se apoia na lei. Na verdade, a lei diz que São Gonçalo não é uma ilha. Não, que São Gonçalo é um município secundário, ele não é principal. Eu acho, a gente tá falando de muito de Quaquá, Capitão Nelson aqui, eu acho também o Rodrigo Neves um puta de um gestor, tá? Sim, muito E bom. articulado. Mas o que eu vejo de Rodrigo ali é que São Gonçalo hoje em si, vamos falar a verdade, São Gonçalo é uma cidade dormitória. São Gonçalo,
a maioria das pessoas que moram na cidade, vamos falar assim, não, vou mudar aqui o contexto. A maioria das pessoas que trabalham em Niterói, as mãos de obras em Niterói, são de São Gonçalo. Entendeu? Então, eu acho que pode ser a questão da lei. Existe a questão da lei. Ele se apoia na lei. Mas existe a questão do bom senso. Porque o Quaquá, ele está ali ajudando, ele sabe da lei. Mas o Quaquá sabe do bom senso. Entendeu? O que São Gonçalo precisa do ROT? Precisa para desenvolver a cidade, gerar emprego, segurança pública. E sabe que se tem um problema de segurança pública aqui, vai afetar eles no município. Não, com certeza. Com certeza. Então, por mais que exista lei, existe bom senso. Eu acho que o Quaquá, tanto como o Quaquá como o Eduardo Paes, tiveram esse bom senso. Falta um pouco desse bom senso ali de Niterói, entender que essa questão ali, eu acho que é viável, cara. É viável, Danilo, porque na verdade é um cinturão, cara. Mas se você... Uma cidade depende da outra. Mas se você causar isso, automaticamente você fere as leis, porque a lei diz que São Gonçalo não é uma ilha. Ele é um município secundário. Mas é aí que tá, Danilo. Entendeu? Como é que você vai esperar de São Gonçalo, de Niterói, ter um bom senso com São Gonçalo? Porque você já conhece o passado do Rodrigo Neves em relação a São Gonçalo. Na Covid, o gonçalense foi proibido de entrar em Niterói. Sim, aí vai aquela questão que vocês batem direto. A questão política, esquecer o povo. Exatamente. É isso. É isso que eu queria. A bola eu toquei justamente para entrar nesse assunto. Mas, Danilo, da onde vai surgir o primeiro pontapé de uma mudança na política? É isso que eu espero. Eu acho que a primeira pontapé que vai numa mudança política é um ou outro saber recuar e saber sentar numa mesa e conversar. Exatamente. Esquecer o que aconteceu no passado. Porque esse preconceito também é igual de direita e esquerda, de Niterói com Gonçalense. Entendeu? Antigamente o Gonçalense tinha vergonha de São Gonçalo, porque o São Gonçalo realmente era uma cidade que dava vergonha. Exatamente. Hoje o São Gonçalense tem orgulho de ser de Gonçalense. É só você ver como é que tá a cidade. Danilo, o gonçalense raiz, ele sempre teve orgulho de São Gonçalo. A verdade seja dita. Mas tipo, vou falar na época de escola. Diogo pegou essa época ali. Exatamente. Pô, você mora onde? Tu ficava assim, não investiam muito na infraestrutura igual você vê no momento agora. Isso para mim é muito doloroso, Danilo, ouvir. Eu acho que tem que esquecer isso. Essa questão de Niterói e São Gonçalo, para mim, é que nem lado A e lado B, que nem direito e esquerda. Mas na verdade, os dois são falsos ricos, né? Porque o rico de verdade está no Rio. Mas quando eu falo em polarização e nessa briga do royalty, Danilo, eu entendo o seguinte, assim, cara. Pô, se São Gonçalo crescer, isso eu estou falando com estrutura, com parte do royalty, que eu não tenho o que achar justo, porque quem decidiu foi o TRF, né? Sim. Foi isso? É lei. Então, assim, mas se houvesse um consenso em ajudar São Gonçalo, se você melhorar a saúde, educação, saneamento em São Gonçalo, você tira a carga de Niterói, de Maricá. Nós vimos isso. Você gera emprego. Agora eu posso falar uma coisa que eu acho. Você atrai hoje em dia, empresários. essa questão de carga também, a gente tem que ver que está mudando um pouco, tá? Saúde de São Gonçalo, eu vejo muita carga vindo de outros municípios, vindo para cá, para a cidade. Não, sim, Danilo, mas se São Gonçalo tivesse uma parceria, no royalty que a gente está falando aqui de dinheiro, dos municípios vizinhos, sim. O São Gonçalo desenvolvendo é bom para todo mundo. Pra É bom todo para mundo, Niterói, para Maricá, para Itaboraí. Todo mundo. E atrair parceiros para investir em São Gonçalo. É isso. E o que mais me deixa, Danilo, às vezes na política chateado, independente de bandeira política, que nós citamos nomes de políticos aqui, que nós todos aqui admiramos, inteligentes, cara. Pô, quem hoje vai duvidar da ascensão política de um Douglas Ruas? Sim, exatamente. Um cara que eu vi começar ajudando o pai dele na eleição, hoje em dia é uma referência de São Gonçalo. Eu vejo uma política dele sensacional, flexível. Então, assim, como nós temos gonçalenses que não têm oportunidade na política aqui por causa do governo de direita, que estão fazendo sucesso em outro município. Nós temos um exemplo, claro, do grande Marlos, que hoje é um gestor que está revolucionando o Maricá. Sim, exatamente. Então, eu queria entrar até nesse assunto, que eu vou entrar depois, dar continuidade, que eu achei, veio uma coisa na cabeça que, cara, mano, como é que é foda, né? Porra, desculpa até o palavrão, mas... Vai, continua que eu vou entrar nesse assunto. Não, aonde eu ia chegar, que eu queria chegar, Danilo, é realmente o que eu penso de política. Como é que São Gonçalo
não utiliza, por causa de partido político, um gestor público como o Marlos Costa, por exemplo. Exatamente. Que é um cara sensacional. que foi chamado para o PT de Maricá e está desenvolvendo um trabalho, Danilo, que você conhece. Sim, conheço bem. Maravilhoso. É um quadro político da cidade. Então, assim, você vê, Altineu é um cara que hoje, na minha modesta opinião, é uma vitrine para São Gonçalo. É um cara que você só vê falar bem, você só vê Altineu, tudo bem, defendendo algumas pautas que são controversas a outras pessoas que são de direita, né, aquele negócio todo. Mas é um cara firme, que está sempre pensando no bem. Aí a pergunta é, por que essas cabeças pensantes, inteligentes, novas, vou dar um exemplo, Marlos é novo, Douglas é novo, por que essas pessoas novas, independentes, novas de idade, né, mas que conhecem política com poucos, não se unem para um bem geral? Mas eu só vejo hoje, Danilo, briga. Quando você fala Niterói, Maricá, São Gonçalo, bota no assunto interessante. O Romário também é um cara que eu acho inteligente. Mas pena que as mentes não se unem em São Gonçalo para grandes mudanças. O que eu acho, gente, Diogo, Torrão, que eu penso serviço pra caramba isso, né? Eu acho que esses caras que você citou nome, que são nomes ali na política, que são nomes cascudos, eu vou falar de um vereador também, que é um ex-vereador, que eu acho também que tem a mesma cabeça, chama Maciel. Esse é fora da curva. Esse é fora da curva. Esses caras das antigas, da política da antiga, tá? Vou falar, se eu citar aqui, vou perdendo, falando nomes aqui, cara. Não. Esses caras, eles não polarizam. Esses caras, eles não olham lado. Esses caras constroem ponte. Esses caras, por eles, já estava tudo resolvido. Por esses caras não tem briga, irmão. Exatamente. Entendeu? Danilo, todo mundo me conhece aqui em São Gonçalo, os meus amigos próximos, você principalmente, que me conhece, que te conheço desde que você tinha 8, 9 anos de idade. Eu moro em Itaipuaçu hoje por opção, né? Mas eu saio de Itaipuaçu para trabalho, que hoje eu sou diretor de tecnologia e incubadora no Instituto Niemeyer, e que me dá essa possibilidade de atender todos os municípios, independente de bandeira política. Mas desde que eu saí de São Gonçalo, tem 5 anos, eu nunca fui convidado por nenhum político a fazer absolutamente nada em Maricá. Porque me taxam como uma bandeira de esquerda por eu ter apoiado um candidato de esquerda. O Maciel, cara, que eu digo que ele é um ponto fora da curva, ele me obrigou... São Gonçalo, você falou Maricá, mas São Gonçalo. Me chama para sair de Maricá para vir para São Gonçalo. O Maciel, cara, ele praticamente me obrigou, pela amizade que nós temos, a vir em São Gonçalo jogar um futebol com ele, independente de partido político. É irrelevante um futebol, Danilo, mas mostra que fora a política existe ser humano, existe pessoas do bem. Eu gosto muito de falar de Maciel, você sabe disso, que é uma referência de vereador para mim. Eu falo, criar ponte. Eu estou falando de nomes que criam ponte. Exato. Aí, através desse evento que Maciel criou, nós demos uma parada agora para uma fatalidade que aconteceu na vida dele. Mas lá eu revi várias pessoas que estão no governo e que estavam sentindo falta de bater um papo comigo, conversar sobre tecnologia, inovação, o que eu fiz em Maricá nesses últimos 5 anos. Então, assim, falta isso, as pessoas se conversarem mais, independente de bandeira política. Quando eu falo de inteligências políticas, Danilo, é porque nós temos ótimos políticos aqui. Ótimos. E, poxa, não custava nada tentar mudar um pouco da política, conversar mais... Cada um defendendo a sua bandeira política. O que Maciel fez dentro do campo? Ele misturou todas as ideologias num espaço só. Isso é magnífico. Essa ideia do Maciel, tudo bem que eu não estou falando que ele copiou a ideia, não, tá? Eu tenho, tipo assim, eu soube que a primeira coisa que o Quaquá fez quando ele foi para Brasília, ele foi na tua casa, alugou uma casa ali no Lago Paranoá, né? E criou Quaquartas, né? Quaquartas. O que é Quaquartas? Ele reunia todos os políticos, igual o Marcel fazia, um bate-papo, tomar um vinho, trocar uma ideia, e sem ideologia. Exatamente. Isso se chama política, que eu falo, a política de ponte. Eu acho que essa política de criar muros é mais da galera nova. É mais da galera que veio agora, começou a aparecer agora. Essa galera que gosta de lacrar em rede social. Porque também não é uma política tão técnica. Essa política de ideologia doentia, ela não é uma política técnica. Não, ela é só de lacração. Hoje em dia a internet, é o que eu falo, né? Hoje em dia a internet fez um mal pra caramba, porque hoje o cara só quer ver like, o cara não quer ver... Exatamente. Não quer ver... falar de nada interessante. Exatamente. Eu falo muito aqui no in-off, né? Eu converso muito com o Patrick, com a galera aqui, que é só você ver, né?
Tudo hoje, por causa da internet, virou uma fábrica de bosta. Não a internet, antes da internet, porque é só você ver. Hoje o interesse da mídia em si é só trazer visualização, ganhar audiência. Tá? E estou falando da mídia que eu vou chegar até a internet. É só você ver os maiores programas de TV inteligente que tinha na época. Vamos falar de Jô Soares, vamos falar de Serginho Grossman, vamos falar todos esses programas. Eles eram que horário? Horário nobre? Claro que não. Mas porque também já foi provado que as pessoas mais inteligentes do mundo acordam muito cedo. Mas, Danilo, isso tem tudo a ver com o que hoje eu penso de política. Então vamos lá. Vamos deixar um assunto para debate. Aí só para falar aqui, finalizar meu pensamento, tá? Aí você vê pela televisão. Hoje você vê pela internet. Na internet que você vê político fazendo, ao invés de eles fazerem um vídeo, gravar um vídeo falando sobre proposta dele, ideias dele para o povo, para melhorar, você vê vídeo de lacração, vídeo de políticos fazendo sensacionalismo, vídeo de políticos fazendo memes, TikTokers, até TikTok, essas paradas. Sem todas. falar dos vídeos em IA, Hoje em dia, mentira, hoje em dia acabou o conteúdo bom. Não tem, pô. O povo hoje tá votando no cara porque acha o cara engraçado. Exatamente. Porque ele vê um teatro que o cara cria na internet, gritando com os outros, fazendo um monte de coisa, acha aquilo interessante e vou votar no cara. Exatamente. Fizeram essa fórmula cresceu em 2018. Mas como mudar isso? Na base. Na educação Na educação base. Mas para mudar isso, a educação base, Diogo, é uma revolução não adianta, de anos, décadas. Não adianta você tirar a barreira das ruas se você não tirar a barreira da cabeça da população, pessoal. Vamos entrar nesse assunto aqui. Eu queria fazer um apontamento aqui, Danilo, que tem tudo a ver com o que você explanou agora de política, que é o que eu penso. Que é um assunto para a gente deixar até para reflexão depois desse podcast, desse bate-papo. Quanto vale o tempo? Isso é uma pergunta que eu faço na política, você me conhece há bastante tempo. Quanto vale o seu tempo? Eu acho que essa é a reflexão que a política tem que fazer. E eu vou te dar um exemplo do que me deixa mais chateado, no que é o tempo. Danilo, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Nós estamos aqui, nessa terra aqui, contando tempo. Então, o cara pega o tempo que ele tem de fala, seja na internet, seja num programa, seja onde for, para falar mal dos outros. Atacar um governo que não interessa a ele, ele não chega com soluções. Para botar uma população contra a outra. Então a minha pergunta é, Danilo, eu acho que é para reflexão. Quanto vale o tempo? Será que não seria mais interessante você usar o tempo que você tem na política, né, que é o assunto? Você fala questão político. De política. Sim. Para você falar bem de você, falar bem do seu candidato, trazer ideias novas que seu candidato que você defende quer construir numa eleição? Mas não, Danilo. A pessoa fica ali horas e horas falando mal dos outros sem levar nenhuma solução para as coisas que estão acontecendo. Sem agregar. Sem agregar. Então, a Você minha... é botando fake news, é botando... A minha pergunta é, você pode gostar de um candidato, você pode gostar de um partido político, mas use seu tempo para acrescentar. Você não tem que usar seu tempo, Danilo, sem criticar individualmente ninguém. Eu estou falando no modo geral. Você não pode ir para um grupo de WhatsApp político, ficar pichando os outros para aparecer para o seu político. Não é muito mais fácil você criar ideias e levar para o seu político aplicar? Construir com o seu político. Mas é o que eu falo, a nova política, essa galera não quer saber de ideia, mas, não. Danilo, Ele gosta disso. Não. Vai lá e fala de... Mas não pode sustentar isso, Danilo, porque isso é o fim. Mas isso é a nova política que foi criada. Não, Danilo, mas na verdade isso, o que isso causa? Todos contra todos. Danilo, isso tem que partir da pessoa. Eu estou na política, eu não estou como... Se fala muito aqui nos grupos de WhatsApp que a gente acompanha. Sim. Que apelidaram de tartaruga. As pessoas vivem de tartaruga, ninguém acrescenta. Se você for pegar essas pessoas que hoje brigam, discutem, xingam na internet, elas não acrescentam nada. Exatamente. Elas não têm um projeto, elas não têm nada para apresentar para o candidato dela, o papel dela é criticar os outros. Então, isso, independente de lado, direita ou esquerda. Mas o que eu digo é o seguinte, é essa conscientização que eu queria deixar. Quanto vale o tempo, cara? O tempo da nossa vida é muito curto. Mas você acha que é pior quem? O cara que perde tempo falando e ganha para ficar o dia inteiro falando mal dos outros no WhatsApp?
ou o político que paga ele para fazer isso? Os dois. É essa a consciência que tem que mudar. Nos dois estão perdendo tempo, Danilo. Os dois. Danilo, a gente trabalha há alguns anos, você E sabe. geralmente só faz isso porque essa pessoa ela tem uma família grande. Porque se ela fosse filho único, o político também não daria o cargo. O político só dá o cargo porque geralmente a família da pessoa tem 15, 20 pessoas. Então o político visa o total. Eu dou para um e pego 15 votos. O que eu digo, sem citar detalhes específicos, mas é consciência, cara. O tempo, Danilo, é o que nós mais temos de precioso. Até na política. Então, cara, vamos usar o tempo. Você sabe, sempre foi minha bandeira política. É falar bem dos candidatos que eu acredito. Eu não fico falando mal de candidato nenhum, porque o meu tempo é muito precioso. Eu tenho que gastar comigo e com as pessoas que eu acho que vão trazer uma melhoria de vida para as pessoas. Então, essa é a reflexão que eu deixo. Mudar a característica da pessoa, o que a política está moldando ela a fazer. Porque eu acho que isso é um caminho sem volta, Danilo. Nós temos um exemplo que, para ficar bem claro aqui para você, independente de puxar a sardinha para lado, né? Vou dar um exemplo de Maricá, onde eu moro e participei dos últimos 5 anos da política de Maricá. Você tem uma esquerda no governo e uma direita de oposição. Eu estou há 5 anos lá, eu nunca vi a oposição falar de um projeto que ela faria diferente do que está lá. Só critica os projetos que estão lá em andamento, só porque é de esquerda. Sim. Então eu te pergunto, por que se não cria uma política construtiva? Fala assim, ó, eu sou um candidato que não apoia esse governo porque ele faz isso, e eu faria diferente, eu faria isso. Isso é uma crítica. Traz a solução, né? Traz a solução. Agora, Danilo, criticar qualquer um critica. Você abre o celular, você vê uma... Aqui, ó. Eu trouxe aqui até para você, né? Pra gente bater aqui. Nós temos o caso do Cláudio Castro hoje, que aportou 1 bi no fundo perdido. Existe um pequeno político de Niterói, de direita, que uma vez eu parei para analisar ele. Pequeno mesmo de tamanho. Não vou falar nomes aqui, mas já dei o recado do que é. Eu só vejo o cara usar a internet para falar de Bolsonaro. É porque não tem conteúdo. Ele não tem conteúdo, mas o cara tem voto pra caraca. Danilo, até hoje o pessoal tá criticando urna eletrônica, Danilo. É isso que eu falo. Eu não vejo um projeto desse cara. Eu não sei o que esse cara fez de bom pra população. O que está acontecendo na política brasileira? Esse cara tentou ser prefeito de uma cidade agora. O que está acontecendo na política brasileira? Quanto menos você pensa, mais voto você ganha. Eu não vou por esse lado, porque eu penso assim, eu só queria uma explicação lógica. Como que você pode, mais uma vez, reforçando, sem puxar saco para direita ou esquerda, mas assim, você ganha uma eleição presidencial, você vai botar a culpa na urna eletrônica. Pô, mas a mesma urna eletrônica elegeu a família do cara toda, elegeu o... Então, assim, eu acho que você perdeu uma eleição, se reconstrói, muda. O que eu hoje acho, Danilo, que entra ano, sai ano. Mas sabe qual foi a estratégia da urna eletrônica? Só um minuto. Vem política, vem eleição e as pessoas continuam indo para o mesmo buraco. Porque criticar, Danilo, é muito mais fácil. É assim, eu sempre uso essa ideologia também, Danilo. É muito mais fácil destruir do que construir. Tem até aquele pequeno texto que eu sempre lembro. Quando um cego segue outro cego, ambos caem no abismo. É o que está acontecendo na política brasileira. Mas a urna eletrônica, eu vou te falar qual foi, tá? A estratégia da urna eletrônica de negacionar ela veio numa questão desde o nazismo, tá? Goebbels, ele fez isso lá na época da Alemanha nazista, né? Existe essa frase, né? Uma mentira falada várias vezes. Vira uma falsa verdade. Vira uma falsa verdade. E se você vê governos, Trump criou isso, entendeu? O governo bolsonarista criou esses tipos de mentira, negacionista, entendeu? Na questão de vacina, questão de urna, questão de tudo. É a estratégia. Os caras usam justamente a estratégia do nazismo. Mas é por isso que nós não podemos, Danilo, apoiar a ideia que a política seja o mesmo do mesmo ano após ano. Sim. A gente tem que tentar trazer debate. Eu acho que o debate é o seguinte, tá? Que eu viso, tá? Uma política aberta. Uma política visando aquele senhorzinho que ganha um salário mínimo. O que eu penso é o seguinte... Uma política visando aquela senhorinha que ganha um salário mínimo. Mas como é que você muda... Uma política visando aquela pessoa que está 6 horas da manhã no ponto de ônibus. Mas eu acho o seguinte, gente... Entende, pessoal? Eu acho que a gente faz o seguinte... Para mudar esse cenário, é somente adicionando a matéria política na sala de aula. Para dali as crianças saberem. Não ter lado. Não tem a matéria religiosa, que ela não tem nada... Como você tinha matéria religiosa na escola, eu tinha.
ela é uma, como é que posso falar? Ela não tinha, ela era uma coisa neutra. Para você, era religião. Teologia, como você estudasse teologia. O cara estuda sobre tudo. Não, isso é um ótimo projeto. Então, levar a política para não é para levar a política Mas de uma esquerda. Eu não política- quero fazer pessoas de esquerda na sala de aula. política total. Eu quero dar o livre-arbítrio da criança escolher o que ela quer. Eu quero que ela entenda de política. Eu quero que ela entenda que o cara tá ali, o que o Diogo falou. Ele recebe aquele salário ali por causa que ele escolheu aquele cara para estar ali para receber o salário, e quem paga é o povo. São nossos Exatamente. impostos, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa que tinha que fazer para fazer essa revolução, que é uma revolução, o nome disso aí, era levar a política para dentro da sala de aula. Porque a gente está falando sobre isso com uma visão diferente, porque a gente entende de política. Sim, Quem está aqui estudou política de alguma forma, sim. entendeu? Procurou saber de política. Então, quando você leva isso para a sala de aula, você mostra para essas pessoas, tira ela deixa de ser as crianças alienadas, e ela já começa a formar a tua opinião. Tá, mas é o ponto que eu vou chegar agora. Qual o lado ideológico brasileiro quer que ensine isso dentro de sala Mas de aula? isso vem Você pode começar municipal, Danilo. Você, por exemplo, nós temos aqui em São Gonçalo o governo de direito. Quantas escolas, quantos alunos tem da rede pública aqui? Um vereador, alguém pode entrar com um projeto desse parecido e fazer um piloto aqui. Ideias são feitas, Danilo, para serem executadas, O para problema serem é que é o tipo testadas. de ideia, quando você fala em inserir política na sala de aula, hoje em dia, com um país que está vivendo polarizado, eles sempre vão querer falar que estão querendo implementar uma ideologia e não uma política na sala de aula. Vai ser argumento, tá? Não, Pra sim, fazer sim, isso. sim. Mas eles não entendem que, na verdade, muita questão ali, muita gente política, eu não estou falando todos, tá? Não estou generalizando, gosta que o povo se mantenha alienado. Claro. Ele prefere que o povo mantenha o povo ali ganhando aquele 100 reaisinho para votar nele. Porque se politiza, acho que desde a criança até o jovem na sala de aula ali, ensina política para eles, meu irmão, vai acabar a porra do compra de voto. E tem outra Sim, coisa, Danilo. Vai acabar muita coisa. Pode dar uma dela aí, Patrick. A gente, quando estudava nos anos 80, chama SPB, né? Organização Social Política Brasileira. A gente aprendia isso na sala de Eu aula. cheguei a estudar SPP. O SPB, né? Não sei se todo mundo... Não. Eu estudei no Colégio Paraíso. Eu estudei em colégio público. no ensino fundamental. E tinha ideologia? Não tinha ideologia. Como história das religiões, né? Era Você- uma política resquícida do governo. Mas sabe como é que isso é conduzido hoje, Danilo? abrir a cabeça, né? Sim, sim. Sabe como é que isso é conduzido nos municípios hoje? Portanto, você estudou e você não... Vamos falar a verdade, era governo militar, seria um governo, você teria um outro pensamento, não um pensamento de ideologia que você tem hoje. Mas se o povo aprender política dentro de sala de aula, salário de político vai passar a ser R$2.000 só. Essa é uma outra... Mas eu digo assim, Danilo, Quem vai sabe, aceitar? sabe aonde se discute muito isso? Eu vejo pelas minhas filhas. Né? Eu acho que o salário político não pode ser baixo, não. Vou entrar nesse tema com vocês, Diogo. Sabe por quê? Hoje como é que as crianças saem da escola politizada? Se você tem uma boa merenda, bons professores e a educação, estou falando na área da educação, criança na escola, a referência dela vai ser aquele prefeito que levou boa merenda, bons professores, boas Vestimentas. bom investimento. Você vê hoje, Danilo. Eu sempre fui estudante de escola pública, tá? Isso, eu tinha também política fui. na sala de aula. Sim. Mas a minha Mas visão hoje de funciona político assim. bom foi ver política do assistencialismo, ver asfalto, ver essa Não. questão. Pô, a minha gratidão é porque ele asfaltou minha rua. Exatamente. foi na- Ô, Danilo, como é que E isso você... não pode ser também, Como é porque é mais do que obrigação do político em botar asfalto naquela rua, em levar água, saneamento básico Mas pra você casa sabia? dele. Você sabia que Exatamente asfalto... isso. Não sei se você sabe disso. Você sabia que não é correto asfaltar todas as ruas? Algumas ruas têm que ser cimentadas. A cor preta, ela tem gasto. Aumenta o consumo de energia. Não sei se vocês sabem. A cor preta não reflete, não abre. Entendeu? Não, e tem uma outra coisa, Danilo. Você não pode pegar, por exemplo, quando a gente dá aqui uma referência de Maricá, eu vivo lá há 5 anos, acompanho todos os projetos sociais, praticamente eu conheço de Maricá, e vou te falar que posso dizer, 90% desses projetos, com sucesso em Maricá hoje, foi o Quaquá que idealizou. Mas eu digo assim, Danilo, olha só, aí as pessoas vão falar do royalty, pelo royalty que ele faz isso. Mas não.
Como que você vai ter uma referência na educação, aonde em Maricá, todas as escolas públicas, todas, sem exceção, você ganha, o aluno ganha material escolar, tênis, mochila, todo o material completo. Dificilmente eu ouvi falar que um dia ficou sem aula por falta de professor. O professor Maricá é muito bem pago, eu acho que tem que partir daí. O melhor salário do município tinha que ser dos professores. E eu quero falar uma coisa andando também, tá? Eu passando hoje por Itapuaçu, eu vi um curso, pessoas fazendo um curso de drone lá em Itapuaçu. Sabe que eu fiquei assim, de boca aberta, eu até comentei com o Patrick, como é que eu vi que tinha alunos surdos naquele curso, professor de Libras, ensinando os surdos ali, uma inclusão do cacete. E eu vi uma indígena. Caraca, irmão. É uma parada surreal, uma inclusão do cacete, irmão. É uma oportunidade que dá pro povo. Ô Danilo, E, pelo amor de Deus, Maricá hoje, com todo o respeito, assim, a cidade que eu amo, que é São Gonçalo, Maricá hoje serve de referência em muitos projetos sociais. E eu vejo que esses Muita projetos coisa, aqui, muita muito, coisa. muito desse projeto, vou falar que Muita é coisa. muita crítica da direita que eu vejo, tá? O que eu tô vendo? Esse projeto Maricá Capacita, o que for. Maricá, ele dá o mumbuca com a população. Mas Maricá já entendeu que aquele mumbuca, uma hora vai ter que, ele tem que ajudar a pessoa a ela ter o teu salário, correr atrás do teu, e que ela cria o Capacita justamente para desafogar essa questão de dentro do município. Como é que ela cria isso? Capacitando, dando oportunidade, qualidade. E aí, Torrão, eu vou deixar você concluir Maricá. Porque já está quase uma hora de live, eu quero entrar no assunto Estado, entendeu? E eu queria entrar nessa questão da segurança pública. Como que isso prova que a qualificação, a oportunidade pode mudar a vida de pessoas, tirar pessoas do crime? Esse assunto que eu ia falar com você, Danilo. Eu tive a oportunidade, né? A gente está sempre junto, a gente é amigo há muitos anos. E eu tive a oportunidade de tentar vir vereador em 2016. Né? Você, inclusive, foi um dos caras que mais me ajudaram. E se você lembra, junto com o nosso grande repórter da Mata, uma das coisas que eu mais batia na época é que um dos projetos que eu queria como vereador era implantar curso técnico nas favelas, nas comunidades. E é lógico que uma forma diferente do Qualifica Maricá hoje, né? Mas já em 2016, eu achava que o povo tem que ter oportunidade. O Maricá, ela tinha uma pegada de ajudar muito a população e tinha condições disso, mas hoje, nesse terceiro mandato, né, do Quaquá, ele entende que ele tem que fazer com que cada pessoa dependa menos do Mumbuca. Pô, é isso que eu falei agora. Capacitando. Então é capacitando. Nós pensávamos isso, não sei se você lembra, lá em 2016. E aí tiver muita crítica da direita Muita crítica. falando que não, a política da direita é dar dinheiro pro pobre. Não, ele quer capacitar. Danilo, Isso como é que Maricá vai crescer se não tem gente, se não tiver gente capacitada a exercer os cargos que o município está começando a oferecer? Vou te dar um exemplo. Hotelaria. Exatamente. O Qualifica Maricá, ele foi feito para treinar as pessoas, qualificar as pessoas de Maricá. E lembrando que é tudo custo zero. A população, hoje, se você não sabe, Danilo, eu acho que você sabe, que você é um cara antenado, Maricá já formou médicos que moravam na minha casa e minha vida. Sim. Oportunizando pessoas. Isso é sensacional. Então, tem uma referência, tem dinheiro. Cara, hoje, Danilo, quando se fala em dinheiro, não pode se colocar a culpa toda só no ROD. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje o governo federal, nós temos diversos órgãos ligados ao governo federal, onde tem dinheiro para emprestar para os municípios. Eu posso te dar um exemplo. Nós temos FAPERJ, nós temos FINEP, BNDES. Está cheio de dinheiro que o governo federal disponibiliza lá, Danilo. Eu te pergunto, por que os que não têm grana não se capacitam com profissionais capacitados e ir lá e disputar um edital? Então, eu vou falar o que eu penso. Para trazer esse dinheiro para o Eu vou município. citar o município, São Gonçalo. São Gonçalo entendeu essa questão da capacitação desde o momento que ele começa naquela secretaria que era do Douglas, né, daqui do município, que era a Secretaria de Gestão e Metas, né? E bota
Sergipe, ele cria Sergipe aqui na cidade, e ele coloca o nome daquela menina que era secretária, inclusive... Não, tá, Gabriela. A Gabriela, inclusive, eu e o Patrick teve a oportunidade de entrevistar ela, a Gabriela e a Rafaela. Elas deram até esse livro aqui, Plano de Estratégia de Novos Rumos. E o que eu quero entrar nesse assunto? Quando ele bota a Gabriela e a Rafaela, traz para o município elas duas, ele traz pessoas capacitadas. Essas duas mulheres, elas conseguiram, o São Gonçalo conseguiu a maior parte do PAC, é devido aos projetos que São Gonçalo tinha, gestão integrada e planejamento. Se trouxe o MOVE, é devido a projetos que trouxe. Se você não tiver projeto, Marrom, você falou algo muito interessante. O dinheiro pode conseguir, mas tem que ter projetos, entendeu? Mas eu acho que São Gonçalo fez o seguinte, tá? Eu vou falar meu pensamento aqui. Quando você é gestor e pega uma casa bagunçada, você comprou uma casa bagunçada, tá? Você tem que arrumar a casa, não é? Sim. Você consegue arrumar a casa toda, trocar os pisos, trocar as janelas Não. de uma vez só? O processo é lento. Então o processo é lento. Você tem que escolher um foco. Eu acho que o governo atual, ele escolheu em si melhorar a mobilidade urbana da cidade. Que você vê a obra do MOVE, que é uma mega obra, está melhorando, Fantástica. melhorando a questão da praia. Sensacional. Eu estou falando isso, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o governo ele tentou deixar o legado e focou em um lado. Poderia criar um lado, eu acho que o governo poderia, aí eu estou trazendo ideias, não críticas, tá? Críticas construtivas que são ideias. Eu acho que hoje está numa sessão gigantesca de inteligência artificial. O governo poderia montar, via governo federal, parceria de outros países, cara, montar uma... Vamos dar um exemplo, não vou falar um exemplo tosco, vocês vão rir de mim. Um Silicon Valley aqui, capacitar jovens aprender inteligência artificial para desenvolver coisas para a cidade, tecnologia, entendeu? Mas é o que eu falo a questão. Poderia? Poderia. Poderia isso aí ter incentivo para isso? Investimento que não sairia do bolso do município? Poderia. Sim. E seria bom para o município, porque geraria emprego. Pô, eu vejo São Gonçalo, que tem prédios aqui na cidade, que estão assim, no prejuízo, porque são salas vazias, não está entrando renda, condomínio não está sendo pago, que aumenta o número de inadimplência. Criar um projeto, tá? É uma ideia, não é crítica. Criar um projeto, pega um prédio desse, traz uma lei de incentivo federal, alguma coisa, e, cara, monta uma incubadora, igual foi feito o ICETIM em Maricá, traz tecnologia e dá incentivo. Ó, gente, estou montando aqui, isso aqui vai ser um prédio aqui, essa sala aqui para startups, que estão desenvolvendo, a gente vai dar um incentivo assim, acessado. Vamos ensinar. Pô, vamos dar um exemplo aqui. Diogo é um cara cheio de ideias, esse cara que eu conheço aqui, tá? Ideias boas. E eu troco até figurinha com ele às vezes. Sim, tá? sempre está se falando. Sempre se falando. Em breve vamos... Entendeu? O Diogo tem ideias boas. O que falta? Como é que o Diogo poderia trazer aquela ideia, tirar aquela ideia do papel, desenvolver aquela ideia e botar aquela ideia para funcionar? E aí, como é que você consegue isso? O que falta, no meu ponto de vista? Ter algo dentro aqui que mostre para ele, Diogo, olha só, a gente não tem como te ajudar aqui, mas eu vou te dar um espaço de trabalho para você aqui e vou te ensinar a captar esse recurso para desenvolver esse projeto. Esse projeto vai beneficiar. Agora tem uma contrapartida. O que gerar de emprego tem que ser do município. Sim. O que gerar aqui tem que Você ser do município. manter a sua capacidade Exatamente. técnica. Eu das acho pessoas. que isso é uma puta de E outra uma coisa que ideia. eu vejo que São Gonçalo é muito deficiente. Alguém para escutar essas ideias. Outras ideias que eu Não, teria. mas- Vou falar outra ideia que eu teria aqui interessante, tá? O maior prejuízo hoje que tem em questão de energia elétrica, falam que é São Gonçalo devido às comunidades. Tem muita perda. E eu já vi um projeto, tá? Eu já vi um projeto que vem da China, dos caras que, nessa questão do planeta, do aquecimento, uma vez eu tava com você, né, cara? Tô falando essa merda aqui, eu tava com você. Aí você conclui, né? Os caras tinham a ideia de trazer você tava comigo nesse bate-papo, né? De financiar o governo chinês, né? Via fundo chinês, placas solares para dentro das comunidades, ensinar o cidadão da comunidade ali, né? O morador da comunidade, a capacitar ele a instalar placas solares. Exatamente. E ele ter como instalar na casa dele as placas, e isso junto, tá?
junto com a Enel, porque a energia a Enel não produz. A Enel compra energia. Então, quem maior prejuízo que toma é a Enel. Então, se a Enel também tem o bom senso de criar algo nesse sentido, cara, vamos botar placa solar e vamos diminuir essa questão. Porque a Enel não adianta que ele não vai entrar no salgueiro para tirar o gato do morador. Não vai, cara. Não adianta. E ela nunca perde. Não, a Enel perde, cara. Porque ela compra energia. Ela compra e tem que vender. No jogo de ganha e perde, ela nunca perde, você tem razão. Sim. Que ela dá lucro Você ainda. entendeu? Mas você pode entender que ela pode lucrar muito mais ainda? Não, sim, Mas, lógico. Danilo, assim, Lógico. Eu acho que são ideias que teriam que ser colocadas. E como é que nascem essas ideias que a gente está falando aqui? Isso aqui é um brainstorm que a gente está tendo Sim. agora. Tendo uma startup, tendo um local onde pode pegar essas ideias e avaliar essa ideia é boa ou não. E aí, Torrão, você é a melhor pessoa para falar que você trabalhou com isso, né, Maricá? exatamente. Torrão trabalhou nesse. Inclusive, eu fui morador da Santa Beatriz, Rua 12, Assim, Danilo, Itaipuaçu. as pessoas podem, assim, ter Maricá como uma referência de tecnologia e inovação é utopia. Dá um exemplo pra gente ali de uma eu tenho inovação mais Mas maneira. eu vou te dar uma aqui. Eu vou começar te mostrando a casa arrumada. Maricá deu a sorte, Danilo, de levar para trabalhar lá o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceiro, que fundou em Maricá, né, em 2021, 2020, nessa época, o ICETIM, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ligado ao ICETIM, 4 incubadoras, que é robótica, Mumbuca, cultura e robótica, pensando em como atender a população. Então, você ia ter o pessoal que usa o Mumbuca, você ia ter os artistas de Maricá, um lugar para eles poderem desenvolver os projetos deles, robótica para ensinar as pessoas a mexer com robótica, porque é o futuro. Diogo é professor aqui É. do Mecatrônica. E a robótica não é Isso. só o futuro, pessoal. A robótica faz a mente do ser humano expandir, abrir. Isso. Aula de E robótica. tinha a incubadora de ciência, tecnologia e inovação, que muito bem pensada pelo Celso, Danilo, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, de falar o seguinte: como eu vou reter esses talentos aqui? Maricá tá cheio de talento, como São Gonçalo tá cheio de talento. Sim. Então, o cara tem uma ideia, aonde que ele vai levar essa ideia? Quem vai ajudar ele a fomentar essa ideia, transformar o sonho em realidade? Então, eu participei e tive vários casos na incubadora, que eu trabalhei na incubadora de ciência, tecnologia e inovação, na coordenação lá com o Francisco Andrade lá, que a E gente até viria aqui, né, no ele viria hoje podcast. aqui. Queria mandar meu abraço para Francisco, desejar pronta reabilitação. Fala a verdade. Não, concluir. Vai lá do início pra gente aqui. Na Rio Innovation Week de 2023 eu estava lá e um garoto, o Maico lá de Noan, nunca teve oportunidade, um garoto que tem ideias uma atrás da outra, mas ele nunca teve um lugar para ele, alguém para ouvir as ideias dele. Graças a Deus me colocaram na incubadora e eu fui procurado na incubadora pela mãe dele. Mas como ele chegou a mim? Ele participou de um concurso lá na Rio Innovation Week de apresentar um projeto em 4 dias de inovação. Esse garoto simplesmente foi para casa, Danilo. Ele pegou um plásticozinho daqui de óleo de carro, de colocar óleo no motor do carro, com um canozinho de PVC, desenvolveu um sistema operacional em Arduino, colocou ali dentro escondido, e ele construiu uma bomba de gasolina. Como tem no posto de gasolina? Sim. Papelão, Sim. para esconder o Sensacional. sistema operacional. Enfim, ele foi apresentar o projeto, Danilo. Ele ficou em 4º lugar e os 3 primeiros ganhavam a premiação. Ele foi o único que não tinha nada a ver com o evento, porque os 3 projetos que ganharam foram de patrocinadores do evento. Ele foi o único. E qual era o projeto dele, Danilo? Ele acoplar ao tanque do carro de abastecer esse aparelhozinho. Quando a gasolina batesse lá no sensor, ia te dizer quanto entrou de gasolina no seu tanque, quanto de alterada a gasolina estava, quanto ela tinha de álcool misturada, de água, então. Resumindo, ele criou um controle de fluxo. E isso, ele construiu um aplicativozinho que você, no celular, tinha na real time, na hora. O que estava entrando no seu tanque estava aparecendo aqui no seu celular. E quando a gasolina estava fora dos parâmetros do NP, do Inmetro, a borboleta travava e não deixava abastecer o carro. Automaticamente ele botou sensores que detectavam. Acabaria com todo o Acabava com a esquema máfia do gasolina. combustível. Isso A aí. gente sabe o perigo que é mexer com isso. Mas
Eu estou falando da ideia. Ele me chega lá no dia seguinte, com a mãe dele na incubadora, e a incubadora, Danilo, é aberta à população, até hoje. Qualquer um pode ir lá e apresentar a sua ideia. Essa foi a grande sacada do ICETIM. E eu ali no papel do administrador dessa curadoria que eu coordenava, eu fui fomentando ele de oportunidades até levar ele para a incubadora de robótica, onde ele conseguiu produzir alguns protótipos. Esse garoto hoje ele foi procurado pelo um diretor da Fiat, né? Pelo outro de um carro que iam fabricar no Brasil, que ainda está parado o projeto. Ele foi chamado para passar esse projeto. A gente entende que é um problema perigoso, mas essa não é a grande sacada. A grande sacada é a oportunidade, porque quando ele chegou ali, a gente oportunizou ele, quando a gente dá oportunidade para todo mundo. Hoje, ele é uma startup. Hoje, ele está dependendo da liberação do Inmetro para ir para a NP, para ele poder apresentar esse protótipo e vender essa startup. E aí ele não tem só para automóvel. Tem o mesmo projeto para botar em avião, helicóptero, para querosene. Olha que bacana. Então, assim, um garoto que ia perder esse projeto, lá perdido no mercado, se não tivesse a oportunidade. Então, Danilo... Imagina que esse garoto poderia ser outra coisa, virar... Exatamente. Mas ele teve quem? O apoio. Mesmo assim, a gente ainda acha muita dificuldade de achar caminhos para que esses projetos se concretizem. Maricá dá essa oportunidade. Mas, por exemplo, nós seguimos por outro caminho. Tem o royalty para fazer. Mas nós partimos por outra situação também, né? Nós buscamos editais para que ele pudesse participar e incentivar e que ele pudesse ter um recurso para ele levar esses projetos para frente. Esses editais são federais? São editais federais. E, Danilo, os editais, eles servem, isso que eu falo, cara. Eles servem para tudo. Eu sempre falo isso. Eu estou naquele programa lá do Sebrae, que é de territórios empreendedores. Sim. E lá a gente fala muito sobre isso, Danilo. Se você não tem recurso, você tem no mínimo que capacitar ou ter pessoas capacitadas a buscar recursos. Porque existe, Danilo. O governo federal nunca aportou tanto recurso em editais. Eu vou te dar um outro caso aqui específico para ilustrar o nosso assunto aqui. De janeiro a julho de 2025, agora, tinha um edital na FINEP que era uma parceria pública e privada, onde entraria o município com uma empresa privada para você construir um dinheiro sem retorno. Você podia pegar, tinha 3 bilhões para emprestar, onde cada projeto podia solicitar no mínimo 30 milhões para construir um parque tecnológico no município. Qual era a contrapartida? A contrapartida era depois do parque tecnológico feito, sendo usado, que ele se mantivesse por 3 anos. Eu não consegui, nenhum município, eu não consegui porta em São Gonçalo para falar isso para ninguém. E o edital estava lá. Ninguém foi acessar. Mas é o que eu te falei, Torrão. A crítica... Não, aí você sabe aonde eu fui conseguir uma parceria? Eles escolheram lá dele de arrumar casa, entendeu? Não, eu estou falando de inovação. Tecnologia. Não, eu estou falando sobre isso. São Gonçalo, ele criou uma capacitação para recursos, isso tudo focou na questão da mobilidade urbana. Não, mas Danilo, se você não tem verba que saia do governo, qualquer verba que venha de fora... Mas você acha que tinha alguém capacitado para poder ler e enxergar esse projeto? Danilo, você precisava ter somente quem conheça edital. O município tem que ter alguém de olho nos editais. E outra coisa, você não precisa ter gente contratada que fala... Você pode fazer a parceria com as universidades. Você tem a UFRJ, você tem a COP, você tem a Rural. Traga pessoas qualificadas. Eu, por exemplo, apresentei um professor da Rural, a Ivanildo Barreto. Ivanildo, um grande amigo nosso, você sabe disso, um cara que pensa São Gonçalo que nem eu, 24 horas por dia, apaixonado por São Gonçalo que nem eu. E Ivanildo tentou avançar com esse professor da Rural sobre... plantação de orgânicos, etc. Tal. Até porque, Danilo, a gente tem que fazer o município para crescer, Danilo. Nós temos que pensar em todas as áreas, segurança, mobilidade urbana, agricultura. Agricultura, São Gonçalo tem espaço demais para crescer na agricultura, principalmente orgânica. O que precisa é saber o seguinte: onde está o dinheiro para me buscar? Para que eu possa buscar essa grana, para desenvolver os projetos. A grana está lá, Danilo. O governo federal nunca disponibilizou tanto dinheiro para emprestar. Agora, você não tem gente capacitada? Tudo bem.
Mas você pode fazer uma parceria com as universidades. Exatamente. Eu acho que Trabalhar em dentro da parceria. cidade, eu acho que dentro da cidade tem capacitação, tem gente capacitada, sim. Eu acho que isso é mais questão de gestão, de escolher por onde você vai começar a arrumar a casa. Sim. Tá. Entendeu? Tem Pensa no segurança seguinte. pública e mobilidade. Maricá, ela já tem. Eu vou falar uma frase que eu falo com muita gente. Eu converso muito com o André Costa, que estava até aqui no programa. É que a gente fala assim: pô, Fulano é foda, Fulano queria isso, Fulano é assim. Aí eu converso muito com o André sobre isso. André, mas com o dinheiro que Fulano tem, a cabeça dele está livre para pensar qualquer ideia maravilhosa. A gente tem cabeça. Mas ele também tem para pagar nossas contas, trabalhar, Mas, para fechar o mês. Minha cabeça sim, não vai funcionar sim. igual aquele. Se eu tivesse o dinheiro de Fulano, talvez eu teria. Mas cabeça isso- Mas às só vezes pra também pensar é falta nisso. de oportunidade. Não, Danilo. mas eu isso- tenho vários amigos com a mente brilhante que eu vou trazer aqui um dia para vocês conhecerem. Só que infelizmente estão trabalhando Mas na eu não tô zona sul falando, do Rio, gente. porque São Eu usei Gonçalo uma não dá analogia de oportunidade. pessoa. Escuta, eu usei uma analogia de pessoa para comparar dois municípios. Entendeu? Mas, Danilo, a gente não pode tem comparar. dinheiro, ela tem como abrir leque para outros lados e melhorar aqueles outros lados. Não, capacitação e tudo. Sim. São Gonçalo não tem todo esse Não, recurso. sim, Danilo, sim, São Gonçalo preferiu, tipo assim, Sim. vou fechar aqui, vamos focar nisso, segurança. Não, mobilidade. São Não, Gonçalo é. São não, Gonçalo não. ele cria meio que um filtro. Ele primeiro pega aqui para depois pegar aqui. Porque se ele pegar num total, ele não consegue fazer nada. Não, mas a minha pegada é outra. A pegada de inovação, Danilo, é outra. Você pode inovar sem dinheiro. Sim. O governo federal está aí para isso. O que eu cobro, eu não, em momento nenhum, eu vou dizer que o município não tem gente capacitada, porque eu sou gonçalense, pô. Eu me acho capacitado a pensar em inovação. O que eu digo é a mentalidade dos gestores saber que a inovação, Danilo, está na porta. A inovação é o que vai salvar os municípios que não têm dinheiro, cara. São compras públicas que tem que ser feitas de inovação, aonde você tem a nova lei de inovação, onde você não precisa licitar. Isso encurta o caminho. A questão que eu falo é mudar a mentalidade. Eu não tenho dinheiro para gastar com inovação, mas eu posso montar sim aqui na minha secretaria. E olha que eu estou conversando muito isso com o Felipe, que é secretário, eu esqueci a secretaria dele aqui. Desculpa, Felipe, meu camarada. E o Evanildo, eu falo isso para ele, meu irmão, São Gonçalo tem que ter a consciência de que ele tem que ter um lugarzinho dentro do governo para buscar recursos do governo federal. Isso aí, Danilo, não importa se o governo é direita, esquerda, a gente não está mais falando sobre isso. O governo federal empresta dinheiro para qualquer um, independente de partido político. Não, primeiro que você tem um projeto e tem que prestar. Mas Você tem um aí edital, tem que um está, dinheiro. Danilo, os editais são abertos para determinados projetos. Você não precisa ter projeto, é lógico. Se você tem projeto, você tenta adequar o projeto que você tem aos editais que estão abertos. Por outro lado, se tu tem cabeça pensantes, você vê os editais, vê que projeto que tem edital que possa melhorar a qualidade de vida, onde eu posso trazer dinheiro para desenvolver, onde eu vou trazer emprego, renda, vou movimentar o dinheiro do município. Eu ainda penso. Tom. Então, só para concluir O aqui município rapidinho, vai dar mais. A prefeitura vai arrecadar Eu mais. ainda penso. só para Vou dar uma analogia aqui. não, pra aqui, justificar. só para terminar. O município tem que parar, Danilo, de dizer que não tem dinheiro, por isso que não faz. Cara, tem como buscar. Você tendo essa mentalidade de desenvolver projetos e buscar para trazer dinheiro, tá cheio de lugar para você buscar o dinheiro. Então, o que eu discuto muito com o Evanildo, às vezes lá no território leste fluminense, que graças a Deus o Evanildo está lá comigo, é um prazer, que é um irmão, e a gente, independente de bandeira política, a gente pensa, vamos botar aqui, no melhor para São Gonçalo. Vou te dar um exemplo. Eu tive em Rio Bonito, conversando com o prefeito de Rio Bonito, que falou para mim, meu irmão, o que você tiver de tecnologia e inovação, de projetos para trazer aqui para minha cidade, onde eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade. Se você puder me ajudar, eu quero montar sim parceria com a universidade, eu quero buscar esse dinheiro, quero desenvolver esses projetos aqui para Rio Bonito. Sim. É isso que eu cobro de São Gonçalo. Ele diz o querer, Danilo, a força de vontade, Não, eu pelo menos. sei, mas eu vou justificar É isso, de uma esse forma. Eu ponto vou que ele usar tá o falando. futebol para fazer uma analogia, tá? Temos times de futebol que tem um técnico mais ofensivo. Temos times de futebol que tem um técnico que prefere mais a posse de bola. E temos times de futebol que prefere jogar na defensiva e fazer o contra-ataque. Isso aí é gestão. Não, sim, Sacou? sim. Não, sim. Então, a gente está falando aqui
de 2 municípios, não vou citar royalties, tá? Tô falando de que o dinheiro também quem está citando não é dinheiro de royalties, tá? Mas vou falar de pensamento estratégico. Tem técnico que prefere investir na educação que ele acha que é a base. Que eu acho que é o certo. Também não é errado também pensar que eu quero melhorar a mobilidade urbana aqui para ver se eu trago mais empresas para a cidade, para gerar mais emprego, envolve mais coisa. E melhorar a questão da segurança pública. Que quando você melhora a mobilidade urbana, melhora a iluminação, você também está melhorando a segurança pública. E vamos falar de dados? São Gonçalo diminuiu 85% o roubo de carros, furto de carro. Não, tá melhorando muito. Tá melhorando muito. Entendeu? Mas assim, a única debate que eu gostaria pra gente encerrar essa pauta, se é para entrar na próxima, é o seguinte. Porra, eu amo meu Eu município. estou justificando, tá? Eu estou só justificando você. Não. É que são estratégias diferentes. Não, mas cabeça sim, diferente. sim, né? mas a gente tá fazendo. E ninguém aqui tá contra a gestão. Gestão de um, sim, é isso que eu queria dizer. Mas a gestão gente não X. tá na pegada de ter dinheiro ou não ter dinheiro. A pegada é o seguinte: eu quero inovar. Eu posso inovar com dinheiro e sem dinheiro. É essa a questão que eu tô falando, Danilo. Eu não estou preocupado quando eu falo em inovação. Eu não estou preocupado se o município tem dinheiro. A inovação ela vem agregada. É que você tá forçando eu falar uma coisa que eu não queria falar, mas esquece, no off eu te conversa. Mas eu digo assim, você se tiver a mentalidade de executar projetos de inovação no teu município, você tem que capacitar pessoas para ir buscar recursos. Sim. Danilo, você tem recursos para educação. Recursos internacionais, que basta fazer um projeto e mandar para lá que esse aporte vem sem retorno. Eu posso te dizer que da última, aqui, sem entrar em muito detalhe, São Gonçalo está com 8 milhões lá parados, aguardando um projeto na área da educação para fazer creche. Aí. Então, assim, eu estou dando um exemplo. E pequenas coisas. Por que não tem a mentalidade de o seguinte, o dinheiro que eu tenho aqui do meu município é para gerir as minhas prioridades. Mas você pode pensar em inovação independente do dinheiro que você tem, mas sendo dinheiro que você tem capacidade de buscar. É isso que eu falo. É consciência de que você tem que mudar. E a inovação, cara, quando você fala de ciência, tecnologia e inovação, tá batendo na sua porta, cara. O município que não se adequar a correr atrás de dinheiro para executar os projetos, ele vai ficar para trás. Não dá para ficar mais a vida inteira botando culpa em rodas. Você tá entendendo? Tem que desfocar. Por que você me diz, Danilo, como é que o município de São Gonçalo não arrumou uma parceria privada para acessar esse edital de construir um parque tecnológico aqui? Quantos estaleiros nós temos aqui em São Gonçalo? Você poderia botar umas startups ali pensando como desenvolver uma nova tinta para fundo de navio. Você poderia botar aqui em São Gonçalo, usar esse dinheiro desse edital que fechou em dezembro. Eu só consegui, Danilo, pra você ter uma ideia, tentei São Gonçalo, tentei Maricá, tentei vários outros municípios. A única prefeitura do estado que abriu porta para mim foi Três Rios. Aí. Eu tive que ir para Três Rios para a gente escrever o edital, perdemos na última qualificação, mas fomos até o final brigando para montar um parque tecnológico em Três Rios. Eu te pergunto, você imagina a gente acessar 40 milhões de reais hoje, de uma FINEP e BNDES, sem retorno esse dinheiro. A contrapartida era manter o parque funcionando por 3 anos. Quantas startups você criaria em São Gonçalo? Quanto emprego Quantos geraria, né? empregos você geraria? Quantas pessoas, quantos donos de estaleiros iam buscar aqui as startups pensantes para trazer um pedido de achar uma solução para o problema dele? Quantas secretarias, Danilo, que nós temos em São Gonçalo, que tem lá seus gargalos, que um projeto feito por uma startup do município poderiam trazer a solução. Sim. E São Gonçalo não entrou. Eu não vi São Gonçalo estar nessa parceria para acessar esse dinheiro. Então, assim, não é uma crítica. Sim. Entendeu, Danilo? É algo Não é uma construtivo, crítica, velado. ele está trazendo algo para agregar. Eu queria muito, Danilo, aí fica uma frustração aqui pessoal, tem alguém do governo para que eu pudesse falar isso. Sim. Vem cá. Que é igual no meu caso. Eu me sinto isolado. Eu sou o cara que tem as ideias, mas eu sou o único que não tenho as coisas que as pessoas ali no grupo, Danilo, não tem. Você tá entendendo? Mas tem uma diferença que é o seguinte. Aí você pergunta assim para mim, Torrão, onde é que você gostaria de desenvolver mais essas ideias? Maricá ou São Gonçalo? Com certeza eu ia falar assim, Maricá, pô. Maricá tem dinheiro não, cara.
Por Maricá tem muito dinheiro, tem muito projeto. Os caras pensam tecnologia e inovação 24 horas por dia lá. Eu gostaria muito de ver o resultado, eu podendo fazer aqui na minha terra, aqui onde eu nasci. Mas a gente não tem essa porta, a gente não tem aqui um ICT. O município com 1.200.000 habitantes, não tá isso, Danilo? Sim. Não tem um ICT. Para você manter um galera, ICT... Só eu fazer um encerramento aí. Finaliza aí pra gente trocar Pra você ter esse assunto há 40 Para você minutos. ter um ICT, você precisa de dinheiro, cara. Reúne umas cabeças pensantes e vamos pensar tecnologia. Exatamente, é isso que eu falo. Vamos pensar inovação. É isso que O eu que a gente falo. pode trazer de projeto É isso que eu falo. para São Gonçalo? Rapaz, já teve ruas que eu fui em São Gonçalo que eu fui tirado como louco, porque eu trouxe pontos de tecnologia. Por quê? Em São Gonçalo ainda temos a cultura, não sei de repente na região de você, na sua, Patrick, mas ainda temos a cultura ainda de tecnologia ainda não presta. De tecnologia ainda não é importante. De tecnologia é bobeira. De tecnologia é coisa de fresco. Não é, gente. Tecnologia pode mudar várias ruas, pode mudar vários bairros, como alagamentos. Hoje, se eu implantar um sensor, né, eu tenho como disparar o alerta quando o nível de água chegar em determinados níveis em determinadas ruas. Você entende? Entendo. Então tem muitas coisas ainda que eu não tenho com quem conversar. Em São Gonçalo, Mas o eu me sinto um diferencial, peixe fora da água às vezes. o diferencial que eu falo de Maricá não foi o dinheiro, mas foram as ideias. Foram as ideias. Então é isso, Danilo. Eu acho que a gente pode inovar. E só para acabar minha fala em relação a esse tema, Danilo, nós temos São Gonçalo, um município com 1.200.000 habitantes, já é 1.300.000 habitantes. Não sei, posso Tá por aí. E eu não vejo falar em... Caiu para baixo de 1 milhão? É. Mas eu digo assim, eu não vejo, assim, eu posso estar muito fora da curva, né, Danilo? Mas eu não vejo ninguém pensar em inovação. Então, assim, cara, 896 mil habitantes. isso. É assim, eu fui em Tanguá, o prefeito lá quer inovação. E não tem dinheiro. Eu fui em Rio Bonito, o prefeito está ardente lá por inovação. Você me ajuda? Você traz projetos? Você tem como acessar dinheiro para a gente executar em parceria aqui? Temos. O bonito Por que é que isso. São Gonçalo, um município com quase 1 milhão de habitantes, não tem um ICT, cara? Não pensa tecnologia. Tem uma secretaria de tecnologia? Deve ter. Né? É o que eu falo. A questão é que nem time de futebol. É o técnico. Já chegou pontos. O técnico, Já chegou pontos aqui de pessoas na rua, no Zé Garoto me parar. Infelizmente você cresceu no lugar errado. Tá pra zona sul do Rio que lá vão te ver diferente. Mas É triste, É, porque mas a gente você é não- um revolucionário, você entende, você traz várias soluções. Você não pode mas desistir, né, Daniel? Mas infelizmente sou visto como gringo. Ô, Diogo, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da tua revolução, do que você tem aí em mente aí. Fala pra galera aqui. A era digital, hoje temos como criar projetos, um exemplo, Wi-Fi no ponto de ônibus, Wi-Fi nas praças públicas, temos como desenvolver várias coisas, ô Danilo, pensando nas senhoras, nos senhores, temos, Danilo, são centenas de coisas, Danilo, são centenas de Mas coisas a que você questão do pode Wi-Fi somar. é uma coisa que muitos municípios já implantam, não é inovação. Não é inovação, mas ajuda, Danilo. Olha só, um exemplo. Hoje eu te dou o Wi-Fi, sobrou pro gás. Você tá entendendo? Então tem muitas coisas que às vezes você, dando pontapé, Danilo, sobra Mas se o você dinheirinho, o salário tirar- mínimo da pessoa. Mas aí a política do assistencialismo, né? Ué, mas Isso infelizmente... gera um custo pro município. Ué, alto, ô, o município Danilo. Aí ele tá falando Mas você aqui, tem que dar o Torrão, pontapé, Danilo. Ele tá Não- falando pro Torrão aqui, eu posso ir além do teu projeto então. Quando você distribui então Wi-Fi, você pode pensar numa contrapartida. Qual é a contrapartida? O cara ter acesso àquele Wi-Fi gratuito IPTU. da cidade. O PTU tem que estar em dia, Tem etc. que estar quitado. Sim, revolucionário. Mas, Concordo. Danilo, esse tema é importante para o seguinte: é o que eu falo da nova e da velha política. Se você chegar num município qualquer oferecendo um projeto, seja ele qual for, o prefeito, na maioria das vezes, como eu acredito que o prefeito de São Gonçalo é um cara aberto a ideias, ele quer, mas ele vai cair sempre na massa. Cara, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas pelo menos ele vai me escutar. Não, sim, mas eu digo assim, na execução, Danilo, quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente faz isso. O diferente, Danilo, hoje, é que quando você pensa ciência, tecnologia e inovação, você chega pro prefeito hoje e não fala só, olha, eu tenho esse projeto de CSL. Pô, cara, eu gostei, mas eu não tenho grana.
dinheiro que eu tenho é para isso, é dinheiro para aquilo, como acontece em 99% dos municípios. Mas agora, quando tu chega para ele com uma proposta assim, prefeito, eu não preciso do dinheiro do seu município. Através se o senhor fizer uma parceria nesse projeto aqui, a gente vai buscar dinheiro para fazer, desenvolver esse projeto aqui. É você já chegar com a receita pronta. Exatamente. Porque você chega com o pires na mão, ô Danilo, quantas pessoas que têm ideias chegam em Maricá para a prefeitura executar os projetos deles com dinheiro da prefeitura? É todo dia centenas de projetos, toda hora. Eu trabalhava na incubadora, Mas você é isso sabe. que prejudica a cidade. Não, Porque quando o cara vê, ele vai achar que vai julgar um por todos. mas Danilo, isso que me ensinou uma coisa. Todo mundo faz isso há anos. Aí é prefeito que gostou, ele vai separar uma verba. Cara, hoje não precisa mais, não. Você tem mecanismos hoje de chegar numa prefeitura e falar, prefeito, eu tenho esse projeto. O senhor gostou? Quer aplicar? Vou te dar um exemplo rápido aqui, posso, Danilo? Eu tenho um projeto que eu trabalhei que se chama Piscar de Olhos. Num piscar de olhos. Aquele que, um exame de vista rápido, né? 11 segundos, uma criança quando chega na escola, ela vai olhar um binóculos. Por 11 segundos. Vai sair um resultado em 11 segundos de qualquer tipo de doença que ela possa ter na vista. Inclusive grau. Sabe onde eu vi esse cara com esse projeto, com esse aparelho? No Shark Tank. Ele Isso. levou e compraram a ideia dele. Isso. Esse Quem projeto comprou foi até o cara da Chili Beans. Isso. Esse projeto já funciona em São Paulo. Já está se espalhando por São Paulo. Eu tento trazer ele aqui para o Rio de Janeiro, ainda não consegui por contas de política. Mas assim, você imagina um prefeito chegar no fim do ano, de um ano dentro do mandato dele e falar assim, ó, a partir do ano que vem, eu estou diminuindo quase a 60% a evasão de crianças das salas de aulas da rede pública. Por quê? Porque ele identificou que aquela criança, ela é dispersa, ela não quer mais aula, porque ela não enxerga direito o quadro. Só que ela não consegue falar isso para o pai. Os pais só vão detectar isso, Danilo, quando a criança já está podendo se... Agora você imagina... Diagnosticar na base. Imagina a criança Na da escola formação. Quem pública. faria esse óculos? Não, aí a prefeitura faz uma parceria com uma rede de óculos da cidade. Isso você pode conseguir Pode, Danilo, o que mais nós Não, temos? estou fazendo a pergunta para a pessoa entender. Não, mas eu digo, você pode executar um projeto desse no município como São Gonçalo com emenda parlamentar. Você pode executar. O que eu estou dizendo é, você tem várias soluções. Qual prefeito que não quer acabar com a evasão das crianças da sala de aula? E um dos maiores problemas da evasão da sala de aula é que a criança não enxerga, não entende o dever. Exatamente. Ele é burro. Às vezes a criança não sabe ler, aí ela desanima ir para a escola. Recebe não um bullying estuda. por causa disso. Aí Agora você imagina que bandeira seria o prefeito de São Gonçalo chegar agora, em dezembro. Estou dando um exemplo, né? Uhum. Fala assim, ó, implementei esse projeto assim, assim, assim. Consegui verba de uma emenda parlamentar do deputado tal, do Então, governo. eu vou... E falar assim, Eu Danilo, vou dar uma adenda para encerrar esse assunto aqui. na minha gestão, no meu município, nenhuma criança sai da escola por conta de divisão. Então eu vou dar uma adenda para encerrar esse assunto de vez, tá? Sim. De novo, vou repetir. O governo aqui, ele focou em arrumar casa na questão da mobilidade urbana e segurança pública. Isso aí é gestão escolha, entendeu? Quando tu faz a gestão, você escolhe assim, ou você tenta resolver todos os problemas, apagar todos os incêndios de uma vez só, ou você tenta apagar aquele foco para depois apagar outro foco, apagar outro foco. Não critico, eu acho mais isso pro lado de gestão. Às vezes tem um prefeito que foca mais na educação, igual eu já vi nessa cidade. Sim. Tem prefeito que focou mais na educação, igual eu já vi nessa cidade. E ele escolheu optar por esse lado. Isso é uma cultura que já vem de São Gonçalo. Isso é uma cultura de gestão que já vem na cidade. Cada época você vê que... Danilo, eu concordo, mas eu tenho um contraponto, Danilo. O prefeito de cada cidade, eu não estou falando especificamente de São Gonçalo, não, ele faz a gestão, ele planeja a gestão anual dele, as prioridades dele, com o dinheiro que ele tem, com o dinheiro que ele arrecada. Quando eu falo de projetos... Mas aí mas Danilo, questão quando eu falo de projetos de inovação, eu estou falando de projetos que ele vai fazer, vai executar sem o dinheiro dele.
Eu sei, Tom, mas aí Essa é a existe diferença, essa escola. cultura que tem que ser mudada. Vou focar minha força, mais ou menos assim, vou focar minhas forças nisso. Não é questão Não, de você tem que- Até porque o MOVE, isso tudo não foi dinheiro da prefeitura, foi dinheiro de recurso que ele foi atrás e conseguiu. Mas É o que eu tudo tô bem, falando, Danilo. eles estão tentando em si. Não é só São Gonçalo, não estou justificando São Gonçalo, estou justificando vários municípios Não, fazendo vários essa hoje. A gente forma. fala São sim. Gonçalo porque a gente é daqui. Se você parar, é só um vamos para exemplo. Itaboraí. Itaboraí focou o quê? A mesma coisa, mobilidade urbana, mas largou a saúde. Sim. Até as traças. Danilo, mas ele está fazendo gestão com o dinheiro que E ele tem. focou também na educação, porque Sim. estava reformando as escolas, fazendo aquele projeto total. Itaboraí. É porque é muito difícil São você Gonçalo focou na direcionar. mobilidade e tudo. Maricá focou em educação e tecnologia. Por quê? E turismo, tá? Também é um Tá, outro turismo foco. agora. Turismo agora. Mas por que esse grande foco em Maricá? Você falou. E eu falei aqui. Justamente para tirar a dependência do povo da mumbuca, do assistencialismo. Sim. Entendeu? Então, vamos falar a verdade. Maricá focou nisso. Vai ser aqui. Ela gastou mais energia Sim, dela sim. nisso. Nesse nosso debate Sim. aqui vai ser a primeira vez que eu discordo de você por um contratempozinho pequenininho. Eu não falei que tem que focar em nada. Eu acho que a prefeitura tem que focar no que ela acha importante. Ele foi eleito para aquilo e tem que dar satisfação para a população. O que eu estou dizendo é que tem que ter uma cultura de um olhar do seguinte. Dentro de uma prefeitura, por exemplo, eu não sei, aqui eu estou muito desatualizado de São Gonçalo. Então, mas aqui criou uma Não. secretaria para buscar recursos, mas foi para questão que foi a Sergipe, né? Que foi junto com a Gabriela e a Rafaela, não é isso, Patrick? Me corrige. Que focou em buscar recursos e buscou recurso, foi um dos municípios que ganhou mais recursos, mas na questão de mobilidade urbana. Mas você não. Essa é a minha questão, Danilo. Eles conseguiram isso, Eu mas tô uma outra debatendo. coisa. eu tô debatendo. Sim. Infraestrutura. Eu infraestrutura. estou fazendo esse contratempo contigo por um motivo só. Quando você cria dentro, você não precisa criar uma secretaria nova. Você em São Gonçalo deve ter uma secretaria de tecnologia. Mas eu vou te falar. Aí eu vou te falar porque você criou uma secretaria, Torrão. Não, o que eu quero Porque falar não tem a nada a ver média com salarial de São secretaria. Gonçalo, Unificar aquele dia. a média de São Gonçalo hoje salarial de secretário não é uma das maiores que tem, tá? Então, para você trazer pessoas, para isso tem que ser pessoas qualificadas. Não, Entendeu? você não. Então eles criaram tipo uma secretaria para poder ter uma qualificação, poder contratar, vão contratar fulana que para você tirar a pessoa talvez de uma iniciativa privada e trazer para a prefeitura pagar menos. É muito Mas não é difícil. essa a pegada, Danilo. A Não, pegada é difícil. a pegada que eu falo, o São Gonçalo, vamos dar um exemplo de São Gonçalo. Mas eu quero, pessoal, porque Vão é meu achar sonho. que eu estou falando de São Gonçalo, não, porque eu quero que o meu município melhore. Mas eu digo o seguinte, Danilo, você pode fazer parceria com universidades. Isso não tem custo, não. O pessoal da universidade ajuda e eles ganham a bolsa dele no êxito do projeto executado. Eles ficam dentro da planeta até porque eles vão te ajudar a executar o projeto. O que eu debato, Danilo, esse é um assunto que eu debato demais, que é uma coisa que eu entendo que daqui a pouco vai acontecer, todo mundo falar nisso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. A gente está repetitivo nesse assunto para Não, caramba. Eu tô não. criticando o teu posicionamento. Não, é porque você levou. levou para o outro lado. Eu acho que deve existir, dentro de uma prefeitura, dentro de uma secretaria, pessoas pensando em inovação, sabendo que ele pode inovar sem o dinheiro da prefeitura. E aí eu não digo que ele tem que ser, focou em mobilidade urbana. Não precisa. Você tem que focar no dinheiro que está disponível e apresentar projetos para acessar esse dinheiro e trazer para o município. Mas foi isso, Tom, que eu tô querendo dizer. Isso que você falou, você repetiu aqui, eu tô tentando encerrar o assunto, que justamente tá repetitivo isso. A questão que eu só justifiquei, eu não tô criticando, você tá certo na tua posição, porque para mim tudo que é... Eu gosto da área de inovação e gosto da área de educação. Então para mim isso é muito plausível. O que eu tô tentando falar para você é que é uma escolha. É somente uma escolha deles. Não tá errado teu posicionamento. Eu acho que tua escolha seria certa, no meu ponto de vista. Porque eu acho que a educação, a revolução se começa na sala de aula. Sim. Desde pequeno. E ele quer mudar isso. E isso vai mudar? Você Isso quer mudar essa E ideia. sabe por que não Gonçalo? mudam? Torrão, sabe por que não mudam isso? Posso falar por que não mudam? Porque na política, o cara vive uma palavra chamada legado. E o legado que você faz da educação, ele não é visto agora, ele é visto só daqui a 30 anos. Sacou? Então, por isso que a educação é algo muito difícil de ser visto fora Maricá, que eu vejo como que investe muito em educação, em outros municípios, porque o legado da educação que você vem lá de trás,
entendeu? Estou falando da educação, não estou falando só de inovação, não. Estou vindo da educação, porque da educação você vem trazendo isso tudo, quando você muda, entendeu? O legado, a pessoa praticamente não vai estar mais aqui em vida para poder viver o legado dela. E tu sabe que a política é em cima de eleição e de tudo pela cadeira do poder. Então é isso. Eu não estou querendo defender e que eu estou justificando o meu ponto de vista. Talvez eu penso assim, talvez eu lá, sentado na cadeira, eu não teria essa cabeça de talvez ir à educação justamente por isso. Sim. Porque quando você está no poder, Torrão, é bravo pra caramba, você gosta do poder. O gosto do poder é bom. Não, sim. E você, para sair do poder, aí eu vou falar aqui, tô com o Patrick aqui do meu lado, o Patrick discorda e concorda comigo. No poder, a educação em si, investimento na educação, fazer uma política revolucionária dentro da educação, o legado e o retorno do ônus não vem de imediato. Demora bastante. E quando você constrói um monumento, ou você constrói algo, legado visual é imediato. Não, sim. Mas assim, eu contesto só Mas- porque eu fujo dessa política. Mas aí, é o que Eu tô particularmente falando. fujo dessa Tá política. certo. Não, tá? não, eu também fujo porque, olha, deixa Mas eu vou te virar falar, uma política Torrão. não pensante. Torrão, na estratégia política É. em si, você entrar um dia, sentar na cadeira, se você pensar nisso, você só vai ter um mandato. O povo, ele não enxerga o futuro. Tá, mas aí, O povo enxerga o agora. como que hoje eu sento pra conversar com o vereador? Com pessoas com essa cabeça? Dá até vergonha. Porque a mente limitada. Parece que teve um derrame na cabeça. Eu penso assim, Danilo, voltando aqui ao que a gente Eu conversou. estou concordando com você, tá? Não, mas Deixa dentro bem da claro. pauta, sem ser repetitivo, como você falou. Eu penso numa política diferente, cara. Eu penso que nós temos, como a gente falou lá no início do nosso bate-papo, nós somos pessoas muito capacitadas aqui na política. Muito capacitadas. E a única coisa que eu espero da política, não só no meu município, ou com todo o nosso leste fluminense, com leste, o que eu penso, Danilo, é que o político ele tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Concordo com você plenamente. Ele tem que fazer alguma coisa Vai diferente. na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, eu conto no dedo quantos são. Ali tem conteúdo interessante para trazer Exato. pra gente. Eu posso falar aqui, vou citar 5 nomes, tentar citar, um esforço. Eu gosto ali pra caramba ali, vamos lá. Alan Rodrigues, de novo ali, né? O Alan Rodrigues é um cara com conteúdo, do meu ponto de vista, tá? O Alcemir Maciel também, acho um cara com conteúdo. Muito, vou juntar ele com o Maciel, tá? Sim. Porque os dois sabem pensar bem. Sim. Os dois juntos. Os dois juntos tem que somar. Eu vou falar da oposição, tá? Isaac Ricaldi, Muito bom. Sim. Bom vereador. bom vereador, apesar de ser oposição, Sim. é um cara com a cabeça boa, que varia, para não falar besteira, ele varia. O Arthur Rodrigues é um cara também com a visão boa, Sim, no meu ponto concordo. de vista. Concordo. Patrick, eu tô difícil para encontrar o quinto agora, mano. O quinto, deixa eu ver aqui o quinto. O quinto. Quem seria o quinto, Patrick? Desculpa, pode ter alguém aí que eu conheço que eu não sei, quer me No ajudar. poder de fala, a Patrícia é bem articulada, mas ainda ela tem um mal nela que a política dela é de 1960 e me incomoda essa política. Tião também é um cara que eu admiro, amo, conheço minha vida inteira, mas infelizmente Eu não tô chamando ninguém de burro, não. Veja bem, gente, eu tô falando de É, pessoas ele é limitado. de, Assim, amamos, de entendeu? pensamento Adoro, macro. vou abraçar, vou defender. Se Eu acontecer não alguma tenho coisa aqui, nada mas é com. limitado. Eu não tenho relação com Alan Rodrigues, a não ser um WhatsApp. Eu não tenho relação com Arthur. Entendeu? Posso ter relação com o Maciel, mas não com o Alcemir, nem nunca falei com o Alcemir. Eu tô falando que eu não tô defendendo bola de ninguém aqui, Não, tá? sim. Não tô defendendo, eu tô falando o que eu penso. E você não Tá? falou, você não Pessoas falou. com visão política que vão ali, estão ali pra somar. Eu vou falar que eu não conheço o Isaac e não me dou bem com o Isaac, mas eu tenho o papel de vir aqui reconhecer e elogiar o trabalho que o cara Eu tá conheço o Danilo e acho ele um baita de um político. Acho que Sim, esse garoto vai muito longe. Sim, muito articulado. Muito articulado, inteligente, eu gosto. Mas, Claro. Danilo, eu vou aproveitar seu gancho e fazer um desafio. Eu Já tenho um conversei sonho, com ele, eu tenho um muito sonho de articulado. começar a transformar a política fora da caixa, né? O meu sonho é a gente trazer aqui, cara, aqui nesse podcast, um bate-papo, políticos de partidos diferentes, pode ser vereadores,
ou outros políticos, e debater o bem comum. Não debater o que é um partido, o que é direito, esquerda, Mas não. é o que eu Bem te comum. falei, Torrão. É muito difícil, porque para contar 5 aqui já foi difícil pra caramba que faria Não. isso. Mas Mas o por cara... que é muito difícil? Qual é o ponto que é muito difícil? Tem pessoas boas, tá? Tem pessoas boas ali. Ah, o quinto eu vou botar Pinheiro. Mas, Danilo, debater... Mas tem pessoas boas, já tem o Tião, como Tem, você falou. como eu que é falei. um cara bom pra caraca. Sensacional, né? Sensacional, um ser humano incrível. Entendeu? Tem mais. Mas, A Danilo, Patrícia, o desafio... Eu não posso sensacional. Patrícia, eu não posso falar com a Danilo, Patrícia. sem falar nome dos vereadores, mas assim... Não, eu falo o nome, não tem essa não. Não, eu não Só tenho... que o que acontece? Se trouxer determinadas pessoas que eu falei aqui que são sensacionais, eu defenderia por qualquer coisa, o assunto seria limitado. O assunto ficaria limitado. Não, Você entende? a questão do desafio é outra. Eu queria partido, vereadores, que eu acho, para começar, eu acho que seria um bom debate, partidos diferentes, mas para debater bem comum. Sim. O que eles fazem no mandato deles que não é partidário, é bem comum. Discutir bem comum, porque eu acho que a gente vai acabar chegando numa conclusão que todos querem um bem comum, mas não exerce por quê? Esse é um assunto delicado pra caraca. Não, mas é- Bastidores sobre isso. Não, mas Danilo, mas assim, é uma coisa Não, que eu penso, da política sair da caixa. Mas eu acho interessante. E você acha que eu não tenho essa ideia, eu não tive essa ideia de trazer e criar esse debate, porque é um programa de debate. Mas por quê? Porque muita gente que eu botar aqui na mesa, por mais que eu admire, ache a pessoa boa, ela não vai ter toda a liberdade para falar o que ela pensa. Danilo, se for bem comum, sim. É. Você tira partido, a grande sacada não importa de onde o cara é. Mas Lógico, acho que tá. de mas aí preferência, você vai trazer um de cada partido. Agora, eu tenho muita curiosidade de conhecer outros nomes, como ele Mas falou aí- da Patrícia, eu não conheço a tá- Patrícia. mas a maioria ganha no mudo. Se Não, falar, perde voto. não. Eu não quero dizer o que acontece hoje, não é essa a ideia. A ideia é você tentar começar a catucar as pessoas para sair da caixa. Porque eu posso pensar igual a você, Danilo, sendo de partido diferente. Então, a ideia é, vamos debater um bem comum da população, independente do partido, da bandeira que eu carrego, e trazer esse debate aqui para as pessoas conhecerem os vereadores. E não com a visão de inimigos, não com essa visão de Não. inimigos. Se você está falando de bem comum, o cara se elegeu, foi para quê? Para ajudar a população? Ou ele tem o mandato dele virado para o partido dele? Então, galera, seguindo a ideia do Torrão aqui, vou convidar vocês, vereadores, quem quiser participar desse programa aqui, nessa mesa de debate, não só, eu posso ficar aqui de mediador, E eu de plateia. para poder criar um debate aqui sobre o bem comum da cidade e da população. O espaço vai estar aberto aqui, procura eu. Eu acho que Patrícia, poderia vamos ser até mais conversar. específico. É um dever, senhores vereadores, porque vocês são funcionários do povo e nunca vão ser além disso. Nunca, nunca, nunca. Nem se eu acho, orar. Danilo, Mas aqui é a obrigação deles, é na Câmara. é porque eu acho o seguinte, Danilo, todos eles, na minha cabeça, todos os vereadores foram eleitos com ótimos propostas, senão a população não ia votar neles. Sim. Com ótimas ideias. Agora, aonde é que está o bem comum? Independente do partido, que é qual bandeira que eu carrego. O que nós podemos fazer junto, bem comum, tirando a bandeira partidária? É isso. Para mim seria o primeiro passo. A política começar a sair da caixa. Sim, sim. Torrão, Sim. já chegamos quase 2 horas de programa aqui e eu queria entrar em outros assuntos, acabou que você ficou na questão do desenvolvimento um tempão, a gente não conseguiu entrar na questão da segurança pública. Vamos deixar essa para um outro debate aqui pra gente. Eu vou dar a oportunidade de vocês darem a consideração final de vocês. Eu vou deixar Diogo primeiro aqui, que Diogo quase não falou. Diogo, pensei, Diogo, te trouxe pra cá, achei Não que você é, ia falar cara. pra caramba. Não é. Fala. É oportunidade. Diogo, Todo mundo- vai pra aquela câmera. Não, vamos Ô, fazer. Patrick. Torrão, para aí. Você por último. Vai, Torrão, dá tua consideração final, Diogo por último. Não, pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer, pedir desculpa por algum excesso, porque são assuntos pertinentes que a gente vive no dia a dia, né? Dizer para vocês mais uma vez que eu às vezes me empolgo falando de São Gonçalo, porque eu sou mais gonçalense do que eu me imaginava ser um dia. Mas é porque eu acredito numa política nova, eu acredito que a gente tem que valorizar o nosso tempo para trazer melhorias de qualidade de vida para a população. Eu acredito que os políticos têm capacidade de sair um pouco da caixinha e falar sobre a população independente da bandeira política. E eu estou nessa luta porque eu acho que o município é uma bandeira que hoje eu carrego, Danilo, de pensar que o município pode inovar, pode trazer inovação, pode trazer qualidade de vida melhor, mesmo tendo poucos recursos.
Então me coloco sempre à disposição, meu telefone fica aqui com o Danilo. Quem quiser bater um papo sobre inovação, como acessar editais, como trazer inovação para o município, eu estou à disposição. Fico no Instituto Niemeyer, mas eu sou à disposição de vocês. E agradecer a vocês aí que acompanharam a gente, que vão ver o podcast depois. Mas assim, aqui quem está falando é um gonçalense apaixonado por essa cidade e que respeita todos os políticos que passam por essa cidade, independente de partido político. E agradecer vocês aí por aturar a gente essas 2 horas aí de bate-papo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Patrick. Deixa eu fazer minha consideração final. Grande abraço. Diogo, vou fazer por último, eu vou fechar. Não, eu quero dar a minha aqui em consideração. Encerra então, vai, Diogo. Eu quero que você deixe suas considerações finais. Pessoal, o assunto foi muito interessante, muito construtivo mesmo o assunto, pessoal. Sensacional. Pegamos em pautas aqui sensacionais. Começar a tirar esses vereadores de São Gonçalo da zona de conforto. Começar a dar cacetada nessas pessoas, porque elas ganham grandes salários e elas são funcionários do povo. E nunca vão ser mais do que isso, pessoal. Então é sempre importante começarmos a pegar em assuntos assim, trazer determinados vereadores para conversar sobre determinadas pautas, né? Porque afinal de contas eles não são autônomos, né? É isso aí. Vive de qual salário? Do povo. Do povo. Então não são autônomos e nunca vão ser. E se quiserem ser autônomos, né? Pede exoneração do cargo, né? E abre uma empresa privada. Né? Exatamente. E é isso, pessoal. Vamos continuar nessa ideia. Eu acho que a ideia do amigo aqui é sensacional, a ideia do Danilo, do Patrick é sensacional, pessoal. Vamos sempre pegar nessa pauta. Eu acho que é muito importante começarmos a levar política para a rua, política para a praça, política para as esquinas, articular, explicar leis, Constituição, leis jurídicas. Esses pontos, pessoal, eu acho que é sensacional. Sensacional e obrigado a todos. E espero que todos tenham gostado do que eu falei. Para finalizar, aqui você manda um abraço para Sapucaia, que ele é o cara que tá mais te assistindo, comentando você. Grande Sapucaia. Pô, Danilo, deixa eu deixar um abraço, Sapucaia. Sucesso aí, irmão. Você é a cara de São Gonçalo. Independente de qualquer coisa, você sabe que eu não levo nada pro sentimento, eu não levo nada pro coração. Você sabe que o meu objetivo é outro. Eu luto pelo total de São Gonçalo, entende? Eu não fico com essas... Eu acho que temos que trazer coisas mais a gente está aqui para evoluir. Vou finalizar aqui agora, gente. Patrick, joga para mim aqui. Eu quero agradecer a todos aí que deixa seu like. Hora Verde, esse projeto aqui é um projeto que eu quero dar voz a todos, entendeu? Porque geralmente que eu vejo programas aqui, eles querem trazer pessoas com acho que é mais... Eu quero trazer fulano porque fulano tem status, fulano tem isso, tem aquilo. Eu quero trazer pessoas que têm seguidores. E a ideia aqui, gente, Gonçalves e pensante, é dar voz ao povo, dar voz a todo mundo que tem opinião. É o que a gente interessa aqui pra gente. Pessoas para vir aqui e demonstrar a tua opinião. Que a opinião faz o debate e faz o debate fluir bem. Então, primeiramente, muito obrigado, Torrão. Obrigado por trazer aqui um pouco sobre esse tema de tecnologia para a gente, desenvolvimento, capacitação de recursos. Foi um bate-papo muito bom, construtivo, tá? Queria agradecer o Diogo também por participar aqui, dando essa oportunidade, Diogão, aqui de falar, expressar o que ele acha da cidade, o que ele acha da política. E é isso, queria agradecer vocês dois. Muito obrigado por participar desse programa. Obrigado a você. Galera, o programa aqui está aberto. Quem quiser participar, gravar, procure aí o Patrick. A oportunidade está aqui. Senta aqui e fala. Aqui a gente não está fazendo só política, pedindo voto nem nada. E lembrando que mas a gente aqui está fazendo o quê? Mostrar nossa opinião, o que a gente acha. Entendeu? E é isso a todos. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Para a família de vocês. Até a próxima. Independente de qualquer coisa. Fui! E sem lado ideológico. Começa agora o seu espaço de conversa e opinião. Seja bem-vindo ao Hora Veja Podcast. Está no ar o Hora Veja